pá. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Pá, pá. Christian. Christian já entrou. Ei, Christian. Eu vou mandar lá no grupo também que o link tá no mapa. Quente Gomes. Boa noite. Noite. Tá escutando? Sim, tô escutando. Fala aí, Yuri. Oi, pessoal. Cadê o Yuri? Deixa eu mostrar aqui para vocês ó, o meu filhotinho, enquanto o pessoal não chega. Oi, pessoal. Fala comigo. Não cai não, menino. Aí, ó. Ixi. Cadê essa galera que não chega? Tirei já, porque daqui a pouco o pessoal começa a chegar aí. Aí vão avacalhar com o bichinho. O pessoal não costuma usar muito Ava, não. Geralmente alguém pega o link e manda no grupo. É, mas é. Eles vão. A gente vai ter que começar a acessar só pelo Ava. Mas vou mandar lá no grupo. Onde você conseguiu esse bichinho aí, Ada? Pô, cara, eu tenho, bicho. Eu tenho. Eu tenho 60 lá em casa. 65. Pô, Aí Caraca. o pai expulsou do ninho, entendeu? ah, meu Deus do céu. Aí trouxe dois, trouxe um pequenininho e um menorzinho ainda. Tem um que tem uns 10 dias só, ó. Esse aqui, ó. Ah, entendi. Parece um filhotinho de rato, Parece mesmo. né? Que arte é isso, gente? O que? Esse bichinho aqui é uma Ah, calopsita. ai, nossa senhora, é esquisitinho, né? Quando ela é pequenininha. É bonitinha, né? O Não, pessoal bonitinha cantando. não. Bonitinha quando ela cresce. Quando ela é pequenininha assim, não é Aí, ó. bonitinha, não. Mas aí quando a gente pega desse tamanhozinho, dá pra poder adestrar do jeito que a gente quer. O bichinho faz tudo que você Ah, pedir. Ah, entendi. Elas acham que você é do bando delas, aí elas não fazem nenhuma besteira, elas continuam te obedecendo quando você cresce. entendi. Pessoal, eu postei lá no. Vocês chegaram a dar uma olhada no trabalho? Sim. É. Deixa eu abrir ele aqui. Hoje eu vou conversar com vocês sobre o trabalho e depois eu vou só fazer a introdução sobre o PWM. Como hoje seria a nossa prova, né? Na teoria seria lá a semana de prova que a gente estaria fazendo a prova hoje, né, na prática. Essa semana a gente foi meio que proibido de passar conteúdo
que seja do segundo bimestre totalmente novo, né? Mas não é conteúdo novo, só vou fazer a introdução do conteúdo, nas próximas aulas a gente vai retomar, então vou discutir o trabalho com vocês, falar um pouquinho sobre PWM, e depois eu vou abrir aí para discussão e ideias de vocês com relação a esse segundo bimestre. Então, o trabalho que eu postei para vocês, tanto esse trabalho quanto o segundo, eu tinha falado que eu não me importava muito com essa relação de prazo, né? Eu vi lá o pessoal falando no grupo e tudo mais, mas a questão é o seguinte, quanto mais tempo vocês deixarem para poder postar o segundo trabalho, o primeiro trabalho, o trabalho a gente já falou na sala de aula desde do tempo que a gente estava na sala de aula normal, né? Era para o dia 10, foi estendido mais um pouco, e aí tem um pessoal que ainda não conseguiu finalizar. Então, tomem cuidado, né, com o tempo de vocês, tá bom? A exigência que eu vou colocar para a relação do trabalho as pessoas que forem postando lá na frente, cheguei e postei o trabalho no dia 10. Para a pessoa postar o trabalho do dia 10, um trabalho que eu passei para vocês 2 meses atrás, que a gente discutiu isso, a gente estava em março ainda, né? O trabalho tem que estar bom. Então, quanto mais tempo for postergando a entrega do trabalho, se for lá no dia 10, esperem um nível de correção muito mais pesado, né, do que uma correção que vocês entregariam no dia 24 para um trabalho que já foi entregue. Tem muita gente que já entregou, inclusive. Esperem um nível de correção bem proporcional também. Então, posso entregar no dia 10, professor? Pode entregar no dia 10. Vai descontar a nota com relação a isso? Não. Mas entrega um trabalho que é condizente com o tempo, né, que vocês vão ter para poder realizar. Ou seja, um trabalho que vocês gastariam, de fato, os 2 meses para poder fazer. Então, façam direitinho, com as referências, com tudo certinho. Se for vídeo, faz direitinho com a apresentação, com os slides bem organizados, para não ter esse problema de chegar lá na frente e entregar um trabalho de qualquer jeito, né? E a avaliação ser de qualquer jeito também. Tá bom? Contar isso do início. Queria falar para todo mundo, porque lá no grupo já tinha conversado isso na anterior, né? Forma anterior, aí foi mandado de novo, aí é melhor falar isso pessoalmente quando a gente começar a aula, para o pessoal não achar também que é de qualquer jeito, né? Eu vou entregar no dia que eu quiser. Não, vocês vão entregar no dia que vocês quiserem, mas esperem uma mão um pouco mais pesada de acordo com o tempo que você gastar para fazer o trabalho. Se você gastar 2 meses para poder fazer o trabalho, espere uma mão mais pesada. Esse segundo não, esse segundo eu já passei para vocês agora, vocês vão ter aí 2 semanas para poder fazer, né? 2 semanas e um final de semana. Então, vocês vão ver que está bem pequenininho, o texto pode estar um pouco grande, né? Algo de uma questão, mas a resolução é bem pequenininha mesmo, bem tranquilo. É justamente aquilo que a gente já estava fazendo na sala de aula. E aí é pegar e só ir lá e resolver, né? E sentiu dúvida, pode postar no grupo. Então, eu só coloquei uma observação aqui, né? Ó, não serão aceitos trabalhos enviados por e-mail ou qualquer outro tipo diferente do portal acadêmico. Indico ainda que não é obrigatório que todos os alunos do mesmo grupo possam trabalhar. Entretanto, caso algum aluno que não poste, né, o nome do aluno ou conste conste em trabalho duplicado os nomes de mesmo do aluno diferentes, né, que já aconteceu muito, tipo assim, o nome do Christian aparece lá em 3 trabalhos diferentes, né? Aí não vai valer, tem que constar em um trabalho só, que vai ser aquele trabalho que ele vai estar desenvolvendo. Então, tome cuidado com isso, porque às vezes existem pessoas que fogem do tempo e aí vai lá, chega pro coleguinha e fala, pô, me ajuda aí, coloca o nome no grupo. Toma só cuidado com isso, porque se vocês não tomarem cuidado com isso, isso pode acontecer com vocês, né? E no segundo caso é de alguém que só uma pessoa do grupo postou, aí o infeliz que postou foi lá e esqueceu de colocar o nome do terceiro coleguinha, ou o coleguinha foi lá e esqueceu de dar um Ctrl+C na capa para outro lugar e foi lá e esqueceu o nome do cara. Aí passou a da data e a gente não vou conseguir modificar. Então, reparem, né? Eu sou bem tranquilo com relação a prazo e bem tranquilo com relação à postagem também, mas tem que estar lá. Quer falar uma coisa, Yuri? Eu ia só perguntar se não teve sua aula passada que a gente teve, que você até gravou, você chegou a botar ela no Ava? Porque eu tô olhando aqui e não tô achando. Os slides? Não, é a gravação do Zoom que você fez com a gente. Da aula mesmo, dos tópicos lá da revisão, não. Não postei não, sabe por quê? Porque acabou os slides, acabou a aula quando eu fui gerar o link lá, o Zoom deu erro.
Eu não Ah, estava entendi. gravando, não. Mas assim, da aula passada foi só os slides, né? Tipo, o que a gente debateu foi só a explicação daqueles tópicos dos slides. Porque nos slides eu já escrevi tudo que eu falo, né? Já estava mais Entendi. explicadinho. Se vocês não tiverem o link da aula, aí você me fala que eu posto lá no Drive e disponibilizo para vocês hoje ainda. Mas eu posto enquanto a gente está na aula para a gente não ter esse problema, tá bom? Mas da aula Beleza. realmente não teve. Eu não postei o vídeo porque o Zoom não gravou. Hoje eu Ah, entrei aqui no Zoom, coloquei para gravar no início e tô deixando. Naquela aula eu apertei 2 vezes, aí ele gravou na primeira, na segunda ele não gravou. Por algum motivo, entendi. tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Continuando, né? Um grupo de 3 pessoas, o valor 5,5, então o prazo até dia 10, mas é importante vocês saberem é, que no dia 10 é o prazo que a gente está dando para todos os trabalhos, assim, né? O professor, o prazo máximo que o professor pode colocar o trabalho para o aluno é no dia 10. Hoje é o último dia que a gente tem do primeiro bimestre para a disciplina. Então, no calendário acadêmico, né, se vocês fossem fazer analogia para a semana de prova, hoje a gente estaria com semana de prova, a gente estaria na semana de prova. Então, na teoria, a gente ainda está no primeiro bimestre, né? Na semana que vem, a gente já tem matéria nova, já é conteúdo novo, porque é do segundo bimestre. Dia 30, dia 7, vai ser conteúdo novo. Então, o trabalho, apesar de estar no dia 10, que é segundo bimestre, a partir de semana que vem, é conteúdo novo, é matéria correndo, e vocês vão entregar o trabalho no segundo bimestre. Entretanto, lembrem, todos os professores, o dia máximo permitido pela instituição para postar, que é o dia que o portal vai fechar, é no dia 10. Então, eu estou trabalhando numa margem que é um pouco perigosa. Qual que é o perigo disso aqui? O perigo é vocês deixarem tudo para dia 10, né? Deixar o trabalho já que é para o último dia, eu vou lá e deixo para fazer por último. E aí chega lá no dia 10, às 10 horas da noite, o sistema está todo congestionado e eu não consigo postar o trabalho. É, Aí, quando você chegar nesse tópico aí, você não vai quando você não conseguir postar o trabalho, eu não vou conseguir avaliar. E, como consequência, vocês vão ter que pedir um trabalho substitutivo, tipo uma prova substitutiva, né? Vai ser um trabalho substitutivo. E aí vocês vão ficar zerados nessa etapa do trabalho atual. O Henrique perguntou, professor, eu peguei na metade, o senhor já tinha falado sobre o prazo da entrega do trabalho. Henrique, os 2 trabalhos, o prazo máximo da entrega, sem decréscimo nenhum, vai ser dia 10/5. Só que eu falei com a galera, o primeiro trabalho eu passei para vocês em março, né, quando a gente estava 2 aulas antes da gente entrar nessa quarentena. Então, o primeiro trabalho já tem 2 meses para ser executado aí. Pode entregar dia 10? Pode. Vai ter algum decréscimo? Não. Mas espere uma correção mais pesadinha, né, quando você entregar no último dia. Se entregar lá no dia 10, eu vou corrigir o seu trabalho para um trabalho digno aí de chegar lá no tópico com todos os itens que você tem que fazer. Então, tenham escrita direitinho, com as referências e tal. Faça um trabalho direito se vocês forem postar no dia 10. Não quer dizer também que quem postou antes vai ter uma correção fraquinha, né? Vocês vão ver que eu corrijo o trabalho com uma mão um pouco pesada, mas justamente para dar o feedback de como vocês estão no desenvolvimento de trabalho. Mas pode tocar, assim como alguns grupos já me enviaram trabalhos para poder olhar como estão, alguns eu já fiz até reunião aqui no Zoom para poder discutir sobre o trabalho, mas fiquem à vontade aí para poder postar na data que vocês tiverem, né, maior familiaridade, mas essa data máxima vai ser no dia 10, tá? Depois do dia 10, dia 10, meia-noite, eu já não consigo salvar ninguém. Mesmo que vocês tentem mandar por e-mail, né, se não tiver registrado lá no portal, eu não consigo salvar. Preciso que todo mundo coloque no portal? Não. Pelo menos uma pessoa coloque no portal todos os trabalhos, mas como amigo, né, conselho de amigo, eu sempre falo, se todo mundo tem um trabalho, todo mundo fez, pode postar todo mundo. É uma margem de segurança maior, né? A redundância, né? A gente trabalha com redundância sempre. Não, é uma redundância. Se um der errado, o outro postou. Se o outro der errado, o terceiro postou. Porque vai que o Christian vai lá, salva o trabalho junto com o Brian, aí o Brian vai lá, manda o trabalho sem querer, aí converteu com PDF, saiu, esqueceu de uma página na hora de escanear, ou fez alguma coisa digitada e sem querer errou alguma coisa. Então tem que verificar isso aí. É bom todo mundo estar com o mesmo trabalho, postar a mesma coisa para a gente não ter esse tipo de problema também. Se todo mundo postar, beleza. Se um apenas postar e tiver tudo certo, sem problema nenhum, beleza também. O que eu não vou fazer, que é impossível para mim como professor,
você postou o trabalho, mandar mensagem lá no grupo, falando assim, professor, eu postei o trabalho, vai lá para mim e verifica se está tudo ok. Se eu for fazer isso, eu estou dando aula, hoje eu estou dando aula em 8 turmas, né? São 8 turmas, são 8 cursos, são 8 turmas diferentes, mais 2 turmas da medicina da tarde. Se eu for fazer isso com todas as turmas que eu dou aula, eu piro. Então não tem como. Depois eu vou baixar os arquivos de todo mundo de uma vez e aí eu vou corrigir, trabalho por trabalho, né? Do dia 10 até o dia 20, eu vou ficar por conta da correção desses trabalhos. Os que já postaram, né? Aí eu já vou corrigindo, já vou planilhando lá no Excel a nota da galera que já postou, né? O ordem de postagem. Então, com relação a isso, trabalho 1, trabalho 2, data máxima dia 10/5, sem prejuízo de nota, número máximo de alunos continua sendo 3 alunos, né? Salvo aí as particularidades que a gente já discutiu de alguns grupos que conversaram antes, lá enquanto a gente estava no ensino presencialmente, né? Quando a gente estava lá na sala de aula, alguns grupos já tinham formado e tudo mais, a gente já discutiu, já dei a permissão para estarem trabalhando com mais de 3 alunos, a gente já conversou com isso individual com essas pessoas, então salva esses casos, né? E aí eu coloquei para vocês esse tópico de vocês tomarem cuidado com essa data para não deixar passar, né? Está consumindo tempo aí justamente nessa discussão para não avisarem que eu não falei e depois a gente ter problema com isso. Aí não vai ser porque eu quis, tá, galera? É mais uma coisa do sistema. Depois do dia 10, se tiver registro e no sistema, vocês não vão conseguir acessar e eu não vou conseguir incluir. Mesmo com o link até de coordenador, eu não consigo mexer no sistema para incluir trabalho para vocês. Aí, a questão 1 do trabalho aí, de vocês, eu tenho aí um retificador monofásico controlado de tiro. Esse retificador simples, a gente está trabalhando aqui com apenas um, um resistor e um indutor. Vocês podem ver que aqui não tem uma fonte, então, para o cálculo que eu vou utilizar aqui, né, na hora de determinar o ábaco, aquela fonte de tensão que estaria aqui em série, né, que a gente chama de E, ou a força lá, eletromotriz que eu poderia estar trabalhando com pouca, né, aqui como uma fonte contínua, eu estou trabalhando ela com zero. Então, nessa primeira questão, eu só peço para vocês calcularem, né, qual que é a representação do valor do ângulo de extinção, o ângulo crítico de extinção e para quais valores, né, esse ângulo vai determinar aí como uma condição contínua ou descontínua. Então, a Ana está querendo entrar aqui agora, ver se tem mais gente, beleza. Então, nesse primeiro tópico, nesse exercício 1, basta vocês pegarem aquela discussão que a gente fez na sala de aula, né? Acharem lá o ângulo crítico de extinção. Então, o ângulo crítico de extinção, que a gente já tinha trabalhado, vai ser um ângulo que eu vou encontrar por meio daquela formulazinha de 2π sobre m mais o valorzinho do ângulo alfa. Isso aí eu passei para vocês em sala ainda. Aqueles que não tiverem, né? Tem uma parte da aula que a gente trabalhou com essa questão do ângulo de extinção. Vocês podem procurar aí no caderno. Aqueles que não tiverem, é só buscarem lá no livro do Barbie, e vocês conseguem ter essa noção aí dessa representação de ângulo de extinção, ângulo crítico, e para quais valores aí esses níveis são definidos como níveis de condição contínua ou descontínua. Depois eu até posso passar para vocês um link lá com o Barbie, só que o livro está um pouquinho ruim, né? Que foi escaneado, então às vezes pode ficar ruim para ler. Mas quem não tem a matéria no caderno, né? O livro escaneado já vai ser de boa ajuda para poder resolver essa questão. E olhar no Abaco, a gente já fez aquele tópicozinho de ver como que olha no Abaco. Depois, se vocês quiserem, a gente pode até discutir isso. Essa aula é mais para eu apresentar o trabalho, falar com vocês do tópico de PWM, mas o principal tópico é não deixar vocês com dúvida em relação a como fazer esse trabalhinho que eu passei para vocês hoje. Então, a questão 2, ela já vem a abordar aquele tópico lá do TBJ, aquela aula de TBJ que a gente falou de perdas no TBJ. As perdas associadas ao TBJ, a gente já tinha encontrado todas as formas, a gente fez a dedução de como usar as formas e tal. Tem um videozinho que eu gravei na aula que ensina vocês a fazerem isso, é só acompanhar. Aí na letra A, a gente tem uma frequência baixa, que é de 120 Hz, né? O tempo T-off de 1 micro e 1,5 microsegundos. Alguém está falando no WhatsApp. Face, S7, boa noite, tudo bem? Amanhã tem aula de P no Zoom. Alguém está conseguindo acessar o vídeo que o professor postar sobre o trabalho?
Depois eu respondo isso. Vamos lá, voltar para o trabalho aqui. Nesse tópico aqui da questão 2, vou encontrar aí as perdas do TBJ. Basta fazer aquelas contas diretas que a gente já tinha associado lá ao TBJ. Então, faz aqui as continhas, considerando a corrente de fuga igual a 10 mA e o ciclo de trabalho, né, o dead ciclo de 0,8. Então, nesse primeiro tópico, é só aplicar aquelas fórmulas que a gente já tinha em mãos. Tendo alguma dificuldade, olha lá o vídeo e tenta resolver acompanhando o vídeo. Vocês vão ver que a diferença da letra A para a letra B é que, como eu aumento a frequência da fonte aqui, né, a frequência dada aqui por 5 kHz de 120 para 105K, eu vou aumentar apenas na comutação. Isso aí vocês vão ter que ver no exercício. Ó, todos os outros elementos são iguais, o que eu diferenciei aqui foi a frequência, então vocês vão ver que quanto maior for o valor da frequência, maior vai ser a perda na comutação, né, que vai estar associada aí a sair do estado ON para o estado OFF, ou do estado OFF para o estado ON. Tá ligado, desligado, né? Na questão 3, basta eu olhar para a curva do tiristor e fazer analogia, né, o que são esses tópicos na curva do tiristor, né, o que é esse L, A e H. Esse primeiro tópico a gente consegue encontrar naquele exercício que eu passei, naquela folha, né, que eu passei para vocês na sala, ou em qualquer livro de eletrônica de potência, especialmente o Rashid. Eu também posso passar para vocês um apanhado aí falando sobre o Rashid, ou então um PDF que mostra esse livro. Novamente, tanto o Ivo Barbie quanto o Rashid, que são os PDFs, né, dos livros, como são escaneados, eles não estão perfeitinhos como se a gente estivesse trabalhando no livro. Tem livros da biblioteca virtual de eletrônica de potência que vocês vão conseguir encontrar a curva do tiristor. Então, essa questão 3 é a única questão que eu acho que aqueles que não tiverem copiado essa curva da sala de aula, né, vão poder ter aí a oportunidade de pesquisar. Pesquisa lá, curva característica do tiristor, que vocês vão encontrar essas explicações aqui para a curva. Então, descrever o significado de cada um desses termos, A, B, C, D e E, no contexto do funcionamento do tiristor, e depois, baseado no conceito do funcionamento do tiristor, apresentar como que seria a proteção do DIDT e do DVDT. Depois indicar, né, o motivo que esses dois fenômenos acontecem, ou seja, em cima do tiristor, da utilização do tiristor, qual que é a característica, né, de eu ter uma variação brusca da corrente, uma variação brusca da tensão? Como que isso ocorre? Qual que é a proteção que eu posso incrementar no tiristor quando eu estou trabalhando com esses dois elementos? Aqueles que utilizaram o tiristor no trabalho, como sendo elemento de análise, já devem ter encontrado, né, esses problemas de DI e DVDT associado ao tiristor. Então, é só pegar esses dois problemas e transcrever para cá, né? Faz um textinho, explica direitinho, pode colocar a figura, pode colocar o circuito que traz aí esse funcionamento. Então, ó, isso aqui é continha, isso aqui com 5 minutos vocês conseguem fazer, porque é só olhar no tópico e colocar. Quer falar uma coisa, Rodrigo? Não, professor. Obrigado. Ada, Pode falar, eu. você está projetando por acaso a sua tela? Vocês não estão vendo? Não, é porque agora que eu Não. percebi que quando você falou assim, isso aqui é continha, isso aqui é isso. Eu também não agora, estava vendo, não. agora sim. Pô, Agora sim. Mas você, a galera tá, pô, vou falar uma coisa aqui que pode ser ofensivo para vocês, hein? Vocês estão mais lerdos que a galera da mecânica, viu? Caraca, acabei de sair da aula da mecânica, o pessoal nossa, decepcionado agora. Vocês estão mais lerdos que a galera da mecânica. Achei ofensivo. Mas vocês podem Você tá falando aí, eu tô caçando aqui para fazer o download. Falando, onde tem isso aqui? Esse aí tá no AVA, tá lá no AVA. Eu posto aqui para vocês no portal também agora aqui, para vocês acharem direto do portal. Mas tá lá no AVA em recurso de aprendizagem lá. Eu vou colocar aqui no portal também para todo mundo já ter acesso, para aqueles que não tiverem acesso lá pelo AVA, fazerem, né? Mas basicamente a Caroline falou aí, né, que tá procurando pelo portal e não achou. Carol, eu postei no AVA um tópico de discussão, não devo ter associado para vocês no portal ainda para não ter redundância, mas deixa eu colocar aqui agora. Botei lá no grupo agora. Eletrônica. Potência 0,2. Então, tipo de material, deixa eu só mostrar para vocês como que é trabalhoso para a gente colocar o tipo do material.
material para alunos. Aí data de expiração. Tem professor que é vacilão, vem aqui e coloca o prazo máximo, né? Eu vou lá e coloco lá para 2021. E aqui vai lá, pega. Vocês vão ver minha área de trabalho T, a área de trabalho eletrônica de potência, avaliativo, trabalho 2. Aí aqui, salvo. Aí quando depois que eu salvei aqui, aí vem a luta, né? Que é eu pegar e achar aqui nesse monte de arquivo o trabalho. É por isso que às vezes quando eu posto alguma coisa, sai errado, como sai lá no DPay, que saiu a disciplina lá de bioestatística lá na disciplina de vocês. Então, é por isso aqui, ó. Esses bastidores aqui vocês não veem. Então, eletrônica, potência, trabalho 02. Aí tem que clicar aqui na caixinha, associar a turma. Aí eu busco a turma que eu vou fazer associação. E aqui a turma eletrônica de potência. Pronto. Tá comprovado aí com todo mundo que eu fiz a postagem lá no portal também para vocês. Vocês vão conseguir acessar daí agora. Então, nesse primeiro exercício, que é esse, justamente para calcular o ângulo de extinção, o ângulo crítico, como foi para vocês, depois vocês vão determinar qual que é o nível de condição contínua e descontínua. Como que eu faço isso? Só pegar o ábaco, eu já coloquei o ábaco aqui no final do exercício para vocês, tá bom? Então, no final desse exercício aqui, ó, lá na última página, tem o ábaco, aquele ábaco que eu disponibilizei para vocês o PDF. Então, só vocês pegarem esse ábaco e olhar, então, e um PDF com uma resolução até melhor, né? E conseguir encontrar. As fórmulas do ábaco estão aqui, ó, o cosseno de φ, o A, o φ. Então, o A, para aquele caso, como não tem fonte, né? Vai ser o E aqui igual a zero, eu vou encontrar o A igual a zero. Então, eu vou procurar justamente o A igual a zero, que vai ser essa fonte aqui de bifurcação das análises que a gente vai fazer. Beleza? Então, aqui eu já coloquei todas as fórmulas resumidas para vocês também, tá bom? Aqueles que não têm, né? Tempo ter ligado, ter desligado, as perdas de comutação, tudo isso aqui. É como se fosse a prova de vocês, tá, galera? Esse trabalhinho aqui de vocês foi a prova do semestre passado, tá bom? Mas estou dando para vocês fazerem justamente em casa. Então, vocês iriam encontrar isso aqui na prova de vocês, se vocês estivessem fazendo ela presencialmente. Então, aqui encontrar o ângulo crítico, o ângulo de extinção, quais valores são contínuo e descontínuo. Aqui fazer o cálculo dos dois tópicos, né, de perdas para todos os tipos, perda de comutação e perdas de estado ligado e desligado. Vim aqui fazer explicação para essa curva dos tópicos, depois fazer explicação como funciona a proteção da IDT e DVDT, e aqui o segundo tópico. Aí, nesse segundo tópico, eu mudei, como se eu pegasse esse exercício aqui e agora mudasse. Eu vou alterar o meu circuito de um circuito que é um retificador monofásico para um retificador trifásico com um tiristor. Aí eu quero saber como que vai ser essa projeção, né, de eu olhar para esse elemento aqui e determinar se vai ser contínuo ou descontínuo. Só que aqui tem uma pegadinha, tá? Olhem esse exercício direitinho, porque aqui eu não forneço o valor de R nem L. Então, vocês têm que olhar justamente com o valor que já está dando aqui. Estou dando 150 graus. E se fosse 160,4, o ângulo crítico, o ângulo de extinção. Vocês vão achar o ângulo crítico. Como que eu faço para achar o ângulo crítico? Olho lá aquelas fórmulas que eu passei para vocês em sala de aula, né? E aí, com aquelas fórmulas do beta crítico, eu vou comparar, ver se é maior ou menor. O valor eu já dei aqui, ó. Só vão comparar e dizer se vai ser modo de condição contínua ou descontínua. Nesse caso aqui, então, professor, eu preciso de olhar no ábaco. Exatamente. Aqui você vai precisar de usar o ábaco. Nessa questão 4, ó, a gente não precisa de usar o ábaco, tá bom? Não é tão grande problema que teve na prova do semestre passado, porque, em geral, quando chegou a poder fazer a prova, tentava encontrar o ábaco e ficava perguntando, professor, qual que é o valor de LR? Não precisa, né? Se eu já dei o valor aqui do ângulo de extinção, você já vai direto e só compara para achar, né, qual que vai ser a representação aí que você precisa fazer. E aí, nesse tópico, é só fazer a comparação e dizer. Na questão 1 e a questão 4, vocês respondem aí com 5 minutinhos. A questão 2 dá uns 30 minutinhos de conta que vocês têm que fazer, né? 15 para a letra A, 15 para a letra B. A questão 3 é só saber o funcionamento de cada uma dessas abordagens para vocês terem noção de como que funciona a curva do tiristor. E a questão 5 é para você fazer uma pesquisa, né? Aí, como que funcionou o semestre passado? Semestre passado eu passei um trabalho
E aí o pessoal tinha que fazer no trabalho, explicar o que era os conversores duais, que são esses elementos aqui, que estão dispostos aqui, que vai ser justamente o primeiro tópico do segundo bimestre. Então, os conversores duais, que a gente vai estar trabalhando depois, eles têm essa estrutura aqui. É como se fosse aqui uma ponte de tiristor, justamente uma ponte associada a uma curva, uma entrada VS, e aqui eu tenho uma segunda ponte de tiristor, só que invertida, tá vendo? Então, esse conversor ele é chamado como dual, a gente chama aqui, ó, duais, a respeito dos conversores duais, justamente pelo fato de que em um momento ele pode funcionar como um retificador, tá? Como aqui, e em um segundo momento ele pode funcionar como um inversor. Então, o conversor dual ele pode fazer essa troca de funcionar como retificador, como inversor, e fazer essa associação para a carga. Então, se eu quiser estar trabalhando como retificador para a carga, eu uso esse primeiro momento. Se eu quiser inverter a forma de onda para a carga, né, se eu quiser inverter o nível de tensão na carga, eu utilizo esse segundo momento. Então, essa segunda ponte. Então, é um conversor que tem dois elementos, né, que trabalham no mesmo elemento de conversor, duas pontes trabalhando de forma simultânea. E aí o trabalho da galera tinha sido justamente fazer, né, uma pesquisa sobre o conversor dual. E aí eles fizeram, teve gente que copiou e colou e tal, nem leu o que era. Aí na prova eu fui lá e coloquei essa questão como uma questão extra. Aquele que acertasse essa questão ganhava uma bonificação aí para corrigir o desastre que foi o trabalho. Porque aí eu corrigi pesado o trabalho, acho que o trabalho valia 1, né? A maior nota foi 0,3 naquela época da multidisciplinar. A pessoa ficou desesperada, isso aqui entrou na prova para a galera que fez o trabalho conseguir ter um upgrade aí na nota. Mas, como vocês já estão tendo acesso aqui, basta fazer uma pesquisa sobre conversor dual. Se vocês acharem o livro do Rashid, é só um capítulozinho, uma página e meia que vocês vão ver. O que é isso? Um retificador de um lado versus do outro. Como é que funciona? Esse indutor aqui, ele vai barrar a passagem de corrente em um dos dois sentidos para poder fazer com que o meu retificador ou só funcione como inversor ou só funcione como retificador. Então, é só fazer isso com menos de uma página de explicação, vocês conseguem resumir essa letra A, letra B e letra C. E a questão número 6, eu trago para vocês um retificador com um diodo aqui controlado, que aqui que a gente já tinha visto nos slides. E aí vocês só vão precisar de fazer a analogia representando o que está de errado nessa fonte, se está certo, se está errado, e depois calcular, né, qual que é a tensão de alimentação, tensão média na carga, que vai ser justamente o valor que eu preciso estar trabalhando aí para chegar nessa tensão da carga. Questão 6 feita, finalizei o trabalho. Se eu tiver feito a mão, eu escaneio, né? Jogo no PDF e posto lá no portal. Se tiver feito digitado, gero o PDF e posto no portal. Se tiver no portal e tiver no Word e eu quiser jogar no Word, posso jogar? Pode. Se tiver com a versão certinha, né? Só analisem direitinho se está tudo certo e podem postar no trabalho lá como se fosse o Word também. Eu sempre prefiro como PDF, porque aí não vai ter alteração de formatação nem nada. Mas, se porventura alguém tiver algum problema aí de gerar um PDF, o PDF tiver de péssima qualidade, né, vale mais você tentar postar no Word do que você postar um PDF que não vai ter resolução nenhuma, né? Então, esse aqui é o segundo trabalhinho de vocês. Eu estava levando em consideração, esperando, né, para ver se a gente poderia postar o trabalho e dar 2 dias para vocês responderem, como se fosse uma prova mesmo, mas devido aí os problemas que muitos estão tendo de conexão, de internet, tudo, eu preferi deixar aí essas 2 semanas mesmo para vocês fazerem como se fosse uma prova, mas fazerem, né, com a consciência de testar o conhecimento de vocês, para ver se vocês estão pegando direitinho, se estão tendo dificuldade em alguma coisa, se está tudo ok, se não, e ao mesmo tempo, né, e agregando mais conhecimento com relação ao assunto quando a gente vai fazer essa pesquisa aqui com os conversores duais, né, como esse caso aqui, e com a representação do tiristor, que é para aqueles que no primeiro bimestre chegaram um pouco atrasados, né, tem alunos que entraram no meio do primeiro bimestre, tem ciência disso, então é legal utilizar esse trabalho também para relembrar esses conceitos da galera que já viu e para lembrar a galera que nunca viu, né, de conseguir encontrar um material que seja compatível aí com esses tópicos. Se vocês sentirem dificuldade, professor, nessa questão tal, tá mais muito difícil, tem como a gente bater um papo e tudo mais, aí na próxima semana, ou no final de semana, vocês dando a demanda, né, a gente tenta encontrar um horário aí comum para vocês, para a gente tentar entrar no Zoom aqui e tentar debater essas dúvidas de vocês.
Eu vou compartilhar com vocês uma dificuldade que eu estou tendo individual, que como eu passei meu número para todas as turmas, em todos os grupos, né, tem muita gente que está me procurando em off, assim, fora do grupo, para poder tirar dúvida. E aí é muito difícil de eu responder todo mundo. Só hoje, por exemplo, acho que eu recebi umas 50 mensagens de aluno perguntando coisas. Aí não tem como parar para responder um a um. Então, vamos tentar concentrar as dúvidas lá nos grupos, e se vocês responderem de forma individual, tenham paciência, né? Mandou hoje, eu não respondi, manda amanhã de novo, fala, professor, só para lembrar. Aí você vai mandando, que aí eu vou visualizar e vou te responder sem dúvida, mas só ter paciência, porque realmente se eu não respondi é porque eu não consegui parar com o fluxo de mensagem. Eu não vejo problema nenhum nisso também, tá? Se vocês estiverem com uma dúvida que seja pontual, pode perguntar em off lá. Só tem paciência, porque às vezes um aluno não tem paciência e acha que eu estou de má vontade, mas não é má vontade não, é só questão de muita gente procurando ao mesmo tempo, né? Ainda mais na reta final. Alguma dúvida com relação a esse trabalho, com relação à entrega? Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma coisa que vocês precisam de tirar dúvida? Precisam de né? De que eu prepare algum material extra aqui, como vocês estão? Também quero escutar vocês em relação a essa reta final do primeiro bimestre, né? Para vocês não pensarem que eu só estou impondo o trabalho, falando, vai lá e faz. Assim, uma coisa que vocês podem ter liberdade de chegar e falar, professor, assim não tá legal, assim não tá bom, isso não tá legal comigo, não tá bom assim. Podem falar. Se quiserem abrir o áudio e falar, pode ficar à vontade. Professor, com Pode falar, relação à Wagner. resolução desse trabalho aí, a gente vai precisar de consultar o caderno, mais o quê? O livro. Então, é Wagner, né? A voz eu... Isso. Wagner, no primeiro exercício aqui, no primeiro exercício e no terceiro e no quarto exercício, que é esse aqui, com o conteúdo que está no caderno, vocês conseguem resolver. Caso você tenha perdido algum conteúdo relativo a essa aula, vocês podem procurar o livro de eletrônica de potência do Ivo Barbie, tá bom? Esse livro, ele resume melhor essa questão do ábaco aí. Então, eu vou até colocar aqui no chat, o nome do autor é Ivo Barbie. Ele fala um resumo aí com relação ao tópico do primeiro e do quarto exercício. Se mesmo assim sentiu dúvida, aí você manda lá no grupo, professor, olha só, não consegui encontrar esse livro, não sei resolver isso, tem como mandar um outro material? Aí eu vou preparar um material, vou buscar na internet um material que é similar ao que a gente viu, né? E vou passar para vocês. Mas acredito que o 1 e o 4 dê para fazer só com material. O 2, aí é com aquele vídeo que eu gravei para vocês. O 2 vai ser até difícil de vocês acharem um material de livro que resuma todas aquelas formas igual a gente fez, porque aquele resumo eu fiz acompanhando umas cinco dissertações diferentes. Eu pegava aqui, olhava lá, pegava, olhava. E aí, no final, eu cheguei naquelas formas de dedução de forma e simplifiquei. Então, esse exercício 2 de cálculo de perda de TBJ está bem tranquilo lá pelo vídeo que eu postei lá no grupo. Se não tiver esse vídeo, você me pede que eu te mando. O 3, a gente também viu em sala, mas se você não tiver encontrado, você pode procurar o livro do Rashid, tá? E aí, ou qualquer livro de eletrônica de potência lá na biblioteca digital, que fala de tiristor, você pode pegar um livro, qualquer livro de eletrônica de potência, vocês vão encontrar essa questão 3, tá bom? É justamente olhar para a curva e apresentar o significado. Caso vocês lembrem, né, da sala de aula, caso vocês lembrem, é só vocês olharem. Letra E aqui. Aqui é a tensão de ruptura reversa. Aqui é a tensão de ruptura do meu tiristor. O que é a D? A tensão que eu vou estar trabalhando com gatilho, né? O valor do gatilho disparado vai produzir uma tensão que eu vou conseguir colocar o meu elemento no disparo. O B, corrente de manutenção e corrente de travamento. Então, trabalhar com esses elementos assim, é só você falar e explicar qual é o funcionamento do tiristor. A gente ficou umas 3 aulas, duas aulas só trabalhando no tiristor. Foi até meio chato, né, ficar preso no tiristor, mas era algo necessário para vocês conseguirem sedimentar a informação do tiristor. E a questão 5, aí a questão 5 é aquilo que vocês vão ter que pesquisar. A questão 5 eu não passei em sala para vocês, é como se fosse um ponto de trabalho, né, a mais para vocês estarem fazendo em casa. Então a questão 5 é a única questão que vocês vão ter que pesquisar por fora. Os outros a gente já teve condições de fazer com o material que a gente viu até agora. A questão 5 eu vou pesquisar por fora. O livro que aborda conversor dual desse jeito que está aí, tudo tópicozinho, se chama Rashid. Eletrônica de potência, Rashid. Deixa eu ver se eu tenho
uma cópia direta dele aqui. Se tiver, eu mando para vocês também. Mas se não tiver, depois eu procuro. Eu não tenho. Eu posso procurar também, mas é Eletrônica de Potência Rashid. E aí vocês vão ver que é um livro bem extenso, bem explicado, é um dos livros mais detalhados da Eletrônica de Potência. Ele chega a ser cansativo, mas ele explica direitinho tudo. Mas para vocês utilizarem como base, às vezes ele é um pouco cansativo, porque ele viaja um pouquinho. Mas, sim, é um livro bom para quem quer aprender mesmo, quem quer estudar eletrônica de potência, né? O livro do Rashid é uma referência, uma puta referência, porque ele explica detalhadamente todos os tópicos. Mas, às vezes, quando a gente vai para os detalhes, a gente perde um pouco a noção de do que eu preciso saber de informação crucial sobre aquele ponto específico. Então, é eletrônica de potência Rashid. Eu vou colocar aqui o tópico. Tem aqui, ó, já achei aqui, joguei no Google, já achei até a capa dele, ó, esse livrinho aqui. Ó. Eu jogar aqui para dar hoje com o Google, para ver se ele já faz. Direto você tem que fazer o cadastro. Mas, basicamente, esse livro aqui vocês vão conseguir encontrar todos os tópicos aí que a gente está vendo. E aí, ó, já faz o download direto dele, tá vendo? Então, posso até mandar para vocês esse link aqui depois. Eu fechei sem querer. Mas depois eu acho aqui e mando para vocês de novo. Vou jogar lá no WhatsApp para vocês. Vou jogar aqui agora. Eu não prometer coisa e esquecer. Vamos, abre. Vou dar aí. Aí, cadê? Vou colocar o link aqui. Tá? Vocês podem até pegar esse livro lá do Rashid e usar como referência. Ele é muito bom. Ele é muito didático, né? Eu gosto dele, mas ele é um pouquinho grande. Questão 6, aí a questão 6 aquela discussão que a gente teve na última aula, nos slides e tudo mais, vocês podem pegar e usar aí a questão 6 como uma forma de calcular bem tranquilinha, só entender o que a gente tem aqui nessa questão e chegar no resultado. Aqui tem as fórmulas, e das fórmulas eu tenho o Abaco. O Abaco eu já tinha passado para vocês o PDF, já tinha passado para vocês impresso também na sala de aula, então vocês têm essas fórmulas aqui de carga, né, corrente reversa máxima, corrente reversa de pico e tudo mais. Eu passei para vocês na sala de aula uma vez, só que como está muito distante, né, eu preferi tirar a questão que fala de carga reversa do trabalho de vocês, porque poderia dar um pouco de trabalho de vocês recuperarem esse arquivo, né, em cima da hora, e aí vocês ficariam um pouco tumultuados para poder entender o nível da questão, que era uma questão mais pesadinha. A questão mais pesadinha da prova era aquela lá porque tinha uma pegadinha grande. Mas, basicamente, essa seria a prova que vocês iriam fazer se vocês estivessem na sala de aula. Como vocês não estão, eu estou passando lá para vocês fazerem em casa. Vocês têm até dia 10 para poder postar, e aí, postando, vocês vão obter lá a nota de vocês conforme vocês vão fazer, né? De acordo com o que vocês responderem. Então, vou perguntar novamente. Alguma outra dúvida? Pode fazer crítica também. Pode falar, professor, não entendi nada. Adam, repetir uma pergunta. A formatação dos dois trabalhos tem que ser em ABNT ou pode ser parecido? Cara, assim, ó, a questão do primeiro trabalho, quando eu coloquei lá as regras da ABNT, é para você ter um padrão. Lá onde que eu vou seguir, se eu precisar de ter umas regras, uma norma lá, o que eu vou seguir? Eu vou seguir os padrões da ABNT. A Multivix, ela mesma já fornece também um manual para vocês elaborar trabalhos científicos, né? O que você precisa de ter de trabalho, né, quando você for fazer isso, é você colocar o mínimo. O que seria o mínimo? Você ter uma capa, você ter o texto justificado. Você não vai colocar lá o texto, deixar o texto todo bagunçado. Você vai ter que ter um mínimo de padrão. Se aqui você está usando uma fonte, você vai ter que usar essa fonte no texto todo. Então, para você ter um padrão no desenvolvimento do trabalho 1, que é aquele que eu postei para vocês, vocês vão fazer ele com um padrão. Vocês vão seguir o padrão inicial, que foram as normas que eu postei para vocês da BNT, do começo até o fim. Se porventura, como seria, por exemplo, se eu tivesse pego um trabalho aqui, aí aqui tá nessa fonte, aqui eu vou lá e coloco, sei lá, um Arial. E aí aqui eu vou lá e coloco um Arial menorzinho. Isso aqui, por exemplo, num trabalho, uma fonte aqui, outra fonte lá,
é uma clara, né, uma prova clara de que você copiou aquilo de algum lugar. Então, provavelmente você vai ter um decréscimo aí de pontuação. Mas não precisa de criar lá lista de figura, lista de tabela, glossário, não sei o quê. Não precisa, tá bom? Vocês precisam seguir justamente os tópicos que eu coloquei lá para vocês e colocar uma formatação legal, uma formatação que seja digna de trabalho de acadêmico, né? Ah, professor, não sei, não tem essas normas da ABNT. Tem como postar para a gente algum manual, alguma coisa? Eu sugiro que vocês peguem o próprio manual da faculdade de trabalhos acadêmicos, né? Vou até mandar aqui para vocês já, para poder facilitar aí aqueles que não... Esse segundo, essa lista que está na tela, precisa só mandar a resolução dessa? Não, essa segunda lista é como se fosse uma prova. Vocês podem fazer na mão, vocês podem fazer ditado do jeito que vocês quiserem, mas expliquem lá as continhas que vocês estão fazendo, entendeu? O que eu não vou aceitar, por exemplo, é o cara só chegar aqui e colocar perdas de comutação. Aí as perdas de comutação é igual a 15, vai. Perdas de... Entendeu? Explica direitinho o que vocês estão fazendo. Tá? Para vocês não... Essa daí, se só numerar certinho, botar as fórmulas, fazer os cálculos. Perfeito, vai. Só com as respostas. Perfeito. Entendeu? Questão 1, vai lá e explica. O ângulo de extinção é esse, letra A. Letra B, o ângulo de crítico de extinção é esse. Letra C, para os valores de condução contínua a gente vai ter isso, para os valores de condução contínua a gente vai ter isso. Então, essa situação... Mas eu estou falando assim, fazer na mão, tirar a foto e transformar em PDF e mandar para você, sem as perguntas, só a resposta. Sim, exatamente. Mas aí, só tomem cuidado com o seguinte, tirar a foto, usem o scanner que dê para eu ler, tá bom? Se eu não conseguir entender o que vocês estão escrevendo, que vocês escreveram, eu não vou pedir para vocês postarem de novo, não. Eu vou zerar a questão. Então, pega, baixa o TinyScan, acho que é TinyScanner. É o que eu uso, inclusive no meu celular. Pega um TinyScanner ou qualquer outro aplicativo de celular, se não tiver um scanner em casa. Eu prefiro até o TinyScanner do que o próprio scanner que eu tenho em casa, porque eu ajusto direitinho quando que eu quero colorido, quando que eu quero tirar alguma coisa e deixar tudo preto. Então, pega um aplicativo desse de scanner, né? Bate uma foto, vê se está legal, vê se você consegue ler. Se você tiver em grupo, o que você faz? Você manda para outra pessoa e fala, você conseguiu ler tudo? Aí a pessoa vai falar, eu consegui ler de boa. Aí tudo bem, você pode postar. Mas não vão mandar coisa que eu não consigo ler, porque eu nem perco tempo tentando ler, tá? Não consegui ler, eu já passo pro próximo, porque de fato aí leva em consideração o capricho do cara em finalizar o trabalho, né? Faz um trabalho que esteja legível. Pode ser na mão, perfeito, mas bate a foto lá de dia, se for de noite coloca uma luz, que eu já recebi um trabalho, galera, que não dava para ler. Aí o menino eu fui zerei o trabalho do cara, e o cara veio e falou, professor, mas por que você não me pediu para poder te mandar o trabalho? Eu falei, cara, igual você teve 10. Se eu fosse pedir para os 10, eu ia precisar de ficar correndo atrás do aluno. Eu não vou fazer isso. Então, pode fazer do jeito que vocês quiserem. Pode ser bater foto, pode ser scanner, pode ser digitado, pode ser no papel amasso, no papel chamex. Independente, não estou colocando nenhum padrão, mas um padrão que eu consiga ler direitinho, tá bom? Porque depois aí, se eu não conseguir ler, não tem como corrigir. Tá bom? Alguma outra dúvida com relação à formatação, alguma coisa assim? Eu mandei lá no grupo de vocês agora o manual da faculdade, para aqueles que não têm familiaridade com o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, né? Lá tem um manual que tem as normas mínimas para vocês seguirem. Senão, vocês podem baixar as normas da EBNT com relação à formatação e tudo mais e postar em cima dessas normas, né? Vê lá, Arial, coloca uma formatação direitinho. O importante é vocês terem a mesma formatação do início até o final do trabalho, né? Se não tiver, eu nem vou ficar conferindo. Aqui tem 10 milímetros de cada lado. Não fico conferindo isso não, tá? Eu vi lá que aqui tem que ter 2 centímetros, aqui tem que ter 3, aqui tem que ter 2. Tem que estar igual para todo documento. É isso que eu vou analisar de vocês, né? A formatação certinha com relação ao que vocês precisam de apresentar. Beleza? Sim, não, talvez. Ok. Tá. Alguém tem alguma outra dúvida com relação a esses trabalhos? Se tiver, eu vou apresentar então para vocês o conceito que eu tenho para vocês. Eu só vou postar aqui, já que a gente já está falando disso, não sei se vocês tiveram,
Eu vou colocar esses slides da aula, passado dessa aula, lá no grupo para vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Aí eu já posto para vocês. Aqueles que tiverem com computador, né, já podem até pegar e acompanhar aí pelo computador de casa. Salvar como. Apresentação do PowerPoint. Salvar aula. Deixa eu enviar aqui. Vocês estão bem? Todo mundo bem? Ninguém está doente aí? Graças a Deus, tô bem. Todo mundo também. Todo mundo quietinho? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Pá. Eletrônica de potência slide da aula. Aqui. Essa semana eu tenho que gravar um negócio de Pay para poder postar lá para vocês. Finalmente eu vou resumir tudo em um único arquivo e mandar para vocês. Deixa eu só já fazer isso de eletrônica de potência, que aí open com eletrônica de potência. Copiar link. Tem gente chegando agora. Gabriel. Beleza, pessoal, eu vou colocar no grupo aqui os slides, então, que vocês podem acessar daí também. Já coloquei lá no grupo para vocês esses slides, que são os slides que, né, que resumem, que finalizam aí o primeiro bimestre, tá? Então, novamente falando, né, esse tópico, se vocês me mandarem alguma coisa no privado, podem cobrar de novo, porque o negócio esses dias está feio. Nós 80 mensagens de ontem para hoje e eu não respondi nenhuma. Eu dei aula hoje de manhã, de tarde, e aí emendei de 5h50 até agora também. E de tarde está acontecendo normal, né? Porque os meninos não tem período de prova. O período de prova foi semana passada, então a gente está começando o segundo bimestre hoje. Mas vamos lá. O que eu fiquei faltando de falar de semana passada para vocês é o tipo de modulação, né? A gente finalizou tipo uma revisão, seria aquilo que eu faria antes da prova, né? Se a gente tivesse ensino presencial, para dar o conteúdo da aula passada. E aí, o conteúdo dessa aula, a gente começa a fazer uma introdução sobre a questão da modulação PWM. Até então, quando a gente estava falando sobre os TBJs, quando a gente estava falando sobre MOSFET, OTAFET, quando a gente estava falando de tiristor, quando a gente estava falando de qualquer elemento ou qualquer chave que pode se comportar como algo que abre e fecha em uma determinada parte do circuito, ou algo que fornece níveis de corrente, ou bloqueia os níveis de corrente, eu preciso de ter sempre uma técnica que vai conseguir fazer com que eu faça, né, a representação de chegar e fazer o bloqueio ou a partida daquela chave. Então, a modulação PWM é uma técnica de controle onde eu consigo fazer a representação de colocar a minha chave em condução ou a minha chave em bloqueio. Então, a utilização da modulação por largura de pulsos, né, que é justamente o que a gente chama de PWM, ela trabalha aí com uma representação de eu ter um tempo que eu vou estar trabalhando como um tempo de condução, que a gente vai chamar de T-on, e um tempo que a gente vai chamar de tempo bloqueio, que a gente vai chamar de T-off. Então, dependendo do tempo que eu faço, que eu determino aí, o tempo que o meu dispositivo necessita de ter, né, o funcionamento comprovado, o funcionamento em execução daquela chave, eu sei que o meu bloqueio vai ter que ser representado mais ou menos, ter uma representação mais ou menos forte. O que seria isso? Professor,
eu estou com uma frequência de comutação dada aí por 1 kHz, né? Que é aquele exemplo que eu passei lá para o exercício que vocês vão ter que entregar. Eu sei que a comutação de uma frequência da rede alta, ela vai trazer para mim uma representação que eu vou ter que comutar muito, eu vou ter que sair muito do bloqueio para o estado ligado e do ligado para o desligado. Então, dependendo da forma como eu tenho que garantir que o meu bloqueio seja efetivo, eu posso ter uma comutação alta ou uma comutação baixa. Dependendo dessa comutação e o tempo que eu vou gastar para colocar o meu elemento em condução, o tempo que ele vai permanecer em condução, o tempo que ele vai permanecer em bloqueio, eu vou definir os pulsos, né, as larguras dos pulsos que vão estar associados a esses tempos. Então, a modulação PWM é uma modulação muito utilizada em conversores CC-CC, que é o principal tópico que a gente vai estudar no segundo bimestre, né, como que eu vou trabalhar com conversão de corrente contínua para corrente contínua, ou seja, alterar as características de uma onda que está em corrente contínua e passar essa mesma onda para corrente contínua também, né, com os valores típicos para aquela característica que eu desejo alcançar, e em seguida eu conseguir fazer uma delimitação do meu espaço de análise, ou seja, da minha onda, para atender às características que eu preciso quanto ao tempo de condução, T-on, e o tempo de condução, né, que seria o tempo lá de bloqueio, T-off. Então, o que está descrito aí, ó, a modulação por largura de pulsos, a frequência de operação é fixa, eu não vou mudar a frequência, porque a frequência da minha rede que eu estaria trabalhando vai ser a mesma sempre, e varia-se o tempo de condução, o tempo que eu vou deixar a minha onda no estado ligado, no estado desligado, ou seja, o quanto que eu vou estar comutando essa onda. Então, o PWM parte desse pressuposto, que eu tenho uma chave, essa chave aí definida por S, essa chave liga a uma fonte a uma carga, né? A carga aí possui uma tensão de alimentação V0. Então, quanto mais for a comutação dada por S, né? Quanto mais eu sair aqui e determinar que eu tenho um pulso grande dado em S, maior vai ser o tempo que eu vou deixar a minha carga submetida à fonte de alimentação. Vamos dizer que eu pego essa chave aqui, ó, e venho determinar que a chave vai ficar ligada por um tempo bem curtinho. Eu vou dizer aqui um quarto da minha onda, no meio aqui. Então, o pulso que eu teria que ter dado aqui para manter essa onda com um tempo bem curtinho seria bem reduzido em relação à onda total. Quando eu estou trabalhando com a modulação PWM, a primeira coisa que eu preciso de conhecer é a característica da forma de onda que eu vou querer fazer com que essa chave forneça para a minha carga. Ou seja, eu preciso de abaixar o nível de tensão, eu preciso de aumentar, eu preciso de manter constante. Dependendo da característica que eu tenho, eu vou ter uma representação do tempo que a chave vai manter a carga conectada à fonte, que é o meu T-on, maior ou menor em relação a todo o período da carga. Então, ó, o tempo que eu possuo aqui, T-on, é o tempo que a carga permanece submetida à fonte de alimentação. Está dado aqui como a tensão de entrada, né? Se eu tenho um período da minha onda dado por T, o que vai ser o T? Que é o meu período. O tempo que ela permanece ligado, mais o tempo que ela permanece desligado. Isso vai se repetir, né, por uma frequência que a gente vai ter, que é a frequência da rede. Então, um período da minha onda vai determinar o tempo que naquele período a carga vai estar submetida ao nível de tensão e o tempo naquele período que ela vai estar desligada, que ela vai estar com tensão zero. Então, esse tempo que a gente já conheceu da aula lá de TBJ, que a gente chamou de razão cíclica, né, o Dutch Cycle, ele é dado aqui para a gente como T-on sobre o T. Lá a gente tinha um período de comutação que a gente leva em consideração ainda. Aqui, o T-on, que é a própria representação que eu estou dando aqui, como sendo o tempo que ela permanece ligado dividido pelo período da minha onda, vai gerar para a gente a razão cíclica. Então, esse método para a gente da PWM, ele vai ser muito utilizado para a gente conseguir controlar as chaves, né? Constantemente, quando a gente estava trabalhando com TBJs, por exemplo, com tiristores, por exemplo, nas aulas passadas, né, quando a gente fala assim, isso aqui é controlado, eu tenho um tiristor, né, aqui estava com diodo, deixa eu ver se aqui fala de tiristor, não, só finalizou no diodo, mas se a gente está trabalhando aqui com tiristores, né, ele está aqui atrás, ó, aqui atrás a gente falou de tiristor em algum momento, deixa eu ver se aqui está, não, diodo, acho que nesses slides,
Não, tiristor, não. Ficou básico, bem tranquilo. Eu não cheguei a falar aqui, tiristor. Se eu precisasse de controlar o acesso desses tiristores aqui, por exemplo, nesse primeiro caso, que é o caso lá do trabalho, né, que a gente já está falando aqui, esse pulso que eu teria que dar para acessar o gatilho e determinar que o tiristor entraria em condução, ele teria que ser dado em cada período da onda. Então, eu tenho um período de onda dado aqui, eu vou ter que repetir o pulso depois de um período. Então, a alfa D está dado aqui de novo. Depois, lá na frente, eu vou ter que dar a alfa D de novo. Então, a representação da PWM ela entra justamente aqui, ó, no circuito de disparo das minhas chaves. O PWM ele entra nessa caixinha aqui. O circuito de disparo vai controlar, de acordo com o nível de tensão de entrada, né, o que eu vou querer fornecer para a minha carga. Então, a gente faz esse passo de chegar lá no nível do PWM e fala o seguinte: quando eu trabalho com PWM, então, eu tenho uma representação que sai de um controle básico, onde esse controle vai determinar o nível de tensão que eu vou chegar a fornecer para a minha carga. Como que eu vou fornecer esse nível? Controlando essa chave S. Quem vai controlar essa chave S? Uma técnica de modulação. Nesse primeiro caso, a gente trabalha com a modulação por largura de pulso, né? Então, tem outras técnicas que a gente vai trabalhar, modulação por frequência e tudo mais. A gente vai ver outras técnicas também. A gente tem modulação por esterese, a gente vai ver outras técnicas. A primeira é a PWM, que a gente vai ver comumente utilizada aí nos conversores CC, que é o tópico inicial do segundo bimestre. Então, a PWM, eu tenho um valor médio de tensão de saída que vai depender aí dos tempos que eu vou manter ele no estado on e no estado off. Isso aí é a primeira tópica que a gente sempre vai manter em consideração com relação ao PWM, porque dependendo do tempo que eu preciso de deixar a minha chave, minha carga, né, ligada ou desligada, esse tempo vai me fornecer qual a representação que eu preciso de ter para o disparo do meu ângulo alfa D. Lembra lá quando a gente trabalhava com tiristor? Se eu preciso de disparar 30 graus, então eu vou ter que disparar 30 graus no início, passar 180 graus, vou ter que disparar de novo, passar de 180 não, vou ter que disparar de novo, e assim por diante. Se eu estiver trabalhando com um elemento que ele é de onda completa. Se for meia onda, disparei o ângulo, alfa D, depois eu ando 2π, disparo ele de novo, mais 2π, disparo ele de novo, e assim por diante. Então, o PWM ele vai conseguir fazer o controle de toda a minha representação da frequência, olhando período a período, né? Tem um período da onda que está aqui, que é o meu período inicial, depois quando eu andar 2π, eu vou chegar no segundo período, quando eu andar de novo, eu vou chegar no terceiro período, e assim a gente vai fazendo analogia por toda a frequência que o meu elemento vai estar sendo submetido. Então, o PWM para a gente ela tem essa representação de ter dado uma razão cíclica, que é o tempo que vai ser determinado de acordo com a razão que ele permanece ligado sobre o tempo total do período. Então, o período da onda aqui a gente está analisando como sendo T-on mais T-off. Então, a razão cíclica para a gente, né, de maneira geral, vai ser dado como T-on dividido por T-on mais T-off. Em casos onde o tempo de comutação ele é muito alto, aí a gente vai ter que considerar ele aí no próprio período, né? Se vocês forem fazer analogia agora com o cálculo do PWM e fazer analogia com a representação do TBJ passado, a gente lembrava que o tempo lá de comutação ele entrava como um fator determinante, né? Aqui a gente não está considerando o tempo de comutação, a gente está considerando que eu estou saindo do estado ligado para o desligado de forma instantânea, mas existem circunstâncias onde a gente vai precisar de considerar a comutação, e aí isso vai entrar, né, aqui debaixo no período como sendo o tempo de comutação somado ao tempo que ele permanece ligado mais o tempo que ele permanece desligado. Então, o período seria a representação da soma desses três tempos, né, com a comutação também agregada aí a esse valor. Então, desejando diminuir o valor médio na tensão de saída, basta reduzir o tempo que a chave, né, S permanece com a carga ligada. Então, se a minha tensão média na saída, se eu quiser que a minha tensão média na saída seja baixa, se eu reduzir o tempo que eu, né, determino para a chave ficar ligada, ou seja, se isso aqui for reduzido, ó, a tensão média na carga vai ser reduzida por justamente o fato de que o meu T-off, ou seja, o tempo que ela permanece desligada, vai ser maior do que o T-on. Então, a relação entre o tempo de condução que é dado pelo T-on e o período de comutação T-total é definido pela razão cíclica. Então, esse nome de razão cíclica para a gente resgata lá do TBJ como sendo aquele ciclo de trabalho, né?
ou a própria representação do quanto que ela vai permanecer ativa, como sendo o tempo que ela vai permanecer ativa pelo período. Dependendo da computação, isso aí vai ser incluído na própria representação do período. Esse tópico de preto é muito importante para o entendimento que a gente vai ter nos próximos tópicos, quando a gente vai vendo com o professor CCC, porque resume o seguinte: quando controlamos o tempo que a chave permanece ligada e, consequentemente, o tempo que ela permanece desligada, podemos controlar a potência média entregue à carga. Esse tópico de controlar a chave, determinar quando ela vai ser ligada e desligada, vai ser justamente o primeiro ponto que a gente vai ver quando eu precisar de trabalhar com um conversor abaixador. Ou seja, eu tenho um nível de tensão de entrada, que é dado por uma tensão V qualquer, uma tensão de entrada V definida aí no nosso exemplo, que pode ser esse exemplo aqui, ó, para vocês. Se eu quiser diminuir essa tensão V0, basta eu vir aqui e ceifar parte da onda que eu vou estar submetendo ao V0. Se eu quiser metade da onda, eu venho aqui e deixo essa chave ligada em 50% e 50%, que ela vai ser reduzida a metade. Se eu quiser reduzir 75%, eu vou lá e forneço apenas 25% da onda como estado desligado, o resto tudo ligado, que eu vou reduzir 1/4 da minha onda aí fornecida para carga. Então, nesse tipo de situação onde eu consigo controlar um período da onda para poder chegar na minha representação final, se eu consigo de fato controlar esse período, eu vou conseguir determinar o que vai estar chegando até a minha fonte, o que vai estar chegando até a minha carga, perdão. Então, controlando isso, né, controlando o quanto a chave vai permanecer ligada, eu consigo determinar qual vai ser a potência média fornecida para a carga, justamente porque a potência média vai sair do nível de tensão média e corrente média fornecida pela carga, que provém lá da razão cíclica, que é justamente o tempo que ela permanece ligada para cada período de onda. Então, reparem, determinar os cálculos para PWM ou para qualquer modulação vai prover do tempo que eu preciso que a carga permaneça ligada, do tempo que eu preciso que ela permaneça em execução, ou ainda da tensão e da corrente que eu preciso sujeitar àquela carga. Então, nos conversores CC-CC, né, isso é muito importante, porque eu já estou com um nível de condução contínua, né, um nível de corrente contínua. E quando eu vou para um outro nível de corrente contínua, o que eu vou estar variando podem ser níveis de tensão. Posso querer aumentar o nível de tensão, posso querer reduzir o nível de tensão, posso querer em um estágio aumentar e o segundo estágio reduzir. Então, trabalhar com a modulação permite que a gente faça esse tipo de analogia. Então, como que isso funciona na prática? Eu tenho aqui uma representação de um comparador. Esse comparador é como se fosse parte do ciclo do meu processo lá de utilização da PWM, e eu entro aqui com uma tensão que a gente vai chamar de tensão de referência. Essa tensão de referência e uma segunda onda que a gente está chamando aqui como dente de serra, elas juntas por meio de um comparador, elas vão fornecer um circuito, né, que vai ser o circuito de comando da chave. Então vamos imaginar, eu tenho uma onda que está definida aqui como um dente de serra, né? A onda dente de serra é como se fosse uma rampa que finaliza em um período que eu preciso de analisar. Eu tenho uma rampinha aqui, finalizei, tenho uma segunda rampa e vou ter o período da onda definido aqui como análise que eu preciso. Então, o período da onda eu estou definido aqui como sendo justamente o período que a rampa começa e chega ao seu máximo. E aí eu estabeleço como um período de comparador que a minha onda ela vai permanecer ligada, ou seja, eu vou ter um sinal de determinação para ativação da chave até um valor específico, que é essa tensão de controle aqui. Essa tensão de controle eu fixei em 5 volts, por exemplo. Quando o meu dente de serra chegar em 5 volts, tudo que estiver acima de 5 volts, eu vou desligar a minha faixa de onda. Então, a partir desse momento, se a tensão de controle for maior do que a tensão de dente de serra, o que eu faço? Eu vou lá e faço o bloqueio da minha onda, vou para o estado off. Então, cheguei no zero, cheguei aqui no estado zero, eu estou com ela ligada, né? Ela é menor do que a tensão de controle. Chegou na tensão de controle, o que eu faço? Eu vou lá e desativo. Então, se eu aumentar essa tensão de controle, o que eu faço? Eu aumento o tempo que ela vai permanecer ligada e vou reduzir o tempo que ela permanece desligada. E, consequentemente, eu estou fazendo isso para um período. Então, se eu aumento isso aqui, eu aumento o T1 e diminuo o T-off. Se eu reduzo isso aqui, ou seja, se eu pegasse, por exemplo, colocasse aqui embaixo,
eu iria encontrar esse dente de serra nesse nível aqui, que estivesse acima dela seria incluída por zero, né? Seria zerado. Então, a partir desse ponto aqui, se eu tivesse pego essa onda e colocasse aqui, né? Eu iria estar trabalhando com uma representação de TO um pouco mais reduzida. Então, a figura mostra o primeiro método de obtenção do sinal PWM controlável, onde o sinal para controlar os estágios do semicondutor são gerados a partir de uma comparação de dois outros sinais. O primeiro sinal, que é a tensão de controle, e um sinal que a gente chamou de um sinal de dente de serra. Esse sinal de dente de serra, ele é gerado por uma fonte externa, onde tem um gerador, e aí eu vou ajustar a frequência que eu preciso, né, para poder determinar essa chave. E nessa frequência eu vou determinar qual que é o período que eu vou estar conduzindo, né, para o tempo ligado e tempo desligado. Então, uma tensão de controle linear, e uma forma de onda periódica, que aqui a gente usou como dente de serra. Não precisa ser dente de serra apenas. Para conversores corrente contínua, a gente sempre vai estar utilizando dentes de serra, mas em algumas outras aplicações eu posso utilizar aqui uma onda que também pode ser triangular. A frequência dessa onda dente de serra define a frequência de comutação da própria chave, que é o que a gente acabou de discutir fazendo essa analogia. Então, para o tempo off, eu tenho tensão de controle menor do que a tensão no dente de serra. Para o tempo on, eu tenho tensão de controle maior do que a tensão no dente de serra. Então, fazendo essa analogia e pensando, né, nesse primeiro contato que eu tenho com a modulação por agulha de pulso, eu posso pensar no seguinte, que quando eu estou trabalhando com a modulação PWM, né, a ativação dessas chaves, que pode ser seus transistores, pode ser GTO, pode ser qualquer outro elemento que a gente esteja trabalhando, né, a frequência a potência que eu vou estar fornecendo para a carga, ela é proporcional ao ciclo de trabalho que eu estou executando para aquela carga. Então, se eu tenho uma razão cíclica alta, né, como é o caso aqui, ó, se essa razão cíclica é alta, a potência fornecida para a carga... Cadê meu mouse? Cadê o mouse? O mouse aparece, mouse. Estou ficando cego, achei. Então, nesse caso aqui, se eu tenho uma razão de trabalho, uma razão cíclica alta, a potência fornecida para a carga também vai ser alta. Se eu tenho uma razão cíclica baixa, ou seja, o tempo de computação lá faz com que eu tenha só um TON pequenininho, um TOFF grande para cada período, a potência fornecida para a carga vai ser reduzida, vai ser baixa. Aí você pode perguntar, professor, mas por que eu iria querer entregar uma baixa potência para a carga? Existem situações que você tem um nível de tensão muito elevado e para determinada carga você precisa de reduzir esse nível de tensão. Com a redução da tensão e mantendo assim a redução dos níveis de corrente também, eu também vou reduzir a potência aplicada à carga. Então, dependendo desses níveis, você pode querer regular, né, qual que é o nível de potência aplicada à carga, dado que a sua potência, né, entregue para a fonte vai ser constante de acordo com a aplicação desses níveis de tensão e corrente para a carga. Então, quanto maior for a representação do ciclo de trabalho, ou seja, o tempo que ele vai permanecer ligado, maior vai ser a potência fornecida para aquela carga. Quanto menor for esse ciclo, menor vai ser a potência fornecida para aquela carga. Beleza? E aí, entrando nesse tópico, né, eu até coloquei um material lá, um PDF que resume para vocês isso lá no AVA, tá? Tem um PDF com um textinho resumindo esse tópico da modulação PWM para vocês lerem, né? Para a próxima aula a gente começar com isso bem filtrado na cabeça. Eu tenho aí 5 parâmetros que são necessários para eu ajustar a modulação PWM. Eu tenho um sinal de referência, que vai ser aquele sinal que eu vou estar trabalhando para ajustar qual que vai ser a forma de onda da saída. Então, se eu estiver trabalhando se eu quiser na minha forma de onda final, da saída lá, ter uma onda contínua, eu vou ter um sinal de referência. Se eu quiser trabalhar com uma onda que é alternada, eu vou ter um segundo sinal de referência. Aí você pode ainda falar assim, pessoal, além de eu querer uma onda alternada, eu quero uma onda trifásica. Vai ter um outro sinal de referência. Então, o sinal de referência ele vai ser alterado de acordo com a saída que você necessita. A gente está começando a falar em conversores de tensão, né? Eu tô querendo sair com nível de tensão, entrar com nível de tensão e sair com o segundo nível de tensão. Então, esses conversores, os sinais de referência para o conversor, né, vai depender basicamente do nível de saída que você precisa. O sinal da portadora vai ser o sinal que você vai ter para controle, também vai variar em 2 estágios. Então, o sinal da portadora, eu vou ter uma variação que vai depender
se ele é corrente contínua ou corrente alternada, porque se for corrente contínua, né, eu não tenho a presença do semiciclo negativo. Então, eu tenho aqui, por exemplo, lente de serra, eu só tenho presença de elementos positivos. Mas quando eu estiver trabalhando com o sinal de portadora para alternada, eu tenho que ter o pico, né? Tem que ter corrente contínua, tem que ter corrente alternada. O modulador, que é o elemento que vai fazer o trabalho lá do PWM, né? O modulador que vai pegar esses dois sinais e fazer a comparação e fazer a modulação do sinal de maneira geral, para poder formar a onda que você deseja. O gerador de um sinal complementar, o que vem a ser esse gerador de sinal complementar? Eu tenho uma representação de uma onda, né, para um semiciclo positivo, e aí quando eu vou fazer a mesma coisa para o semiciclo negativo, eu preciso de calcular e manter uma simetria, né? Eu não posso calcular, fazer o disparo no semiciclo positivo para um retificador de onda completa, por exemplo, controlado, né? E aí, no semiciclo positivo eu faço de um jeito, no semiciclo negativo eu faço do outro. Não, não posso fazer isso, né? Eles têm que estar em um padrão. E, por fim, um tempo morto, que é a garantia que eu vou ter de eu nunca disparar, né, dois elementos de forma simultânea e esses elementos estarem fazendo o controle da minha onda no semiciclo positivo e negativo. Então, esses 5 elementos é o que vai garantir aí a modulação PWM na íntegra, né? Eu conseguir fazer a modulação PWM de fato. Então, eu só peguei os tópicos daquele tópico do PDF que eu coloquei lá para vocês, para explicar a modulação PWM e joguei aqui nos slides para a gente fazer essa discussão. Novamente, tudo isso a gente vai ver no segundo bimestre mais a fundo, né? A gente vai ver isso nos conversores, mas aqui a gente só precisa de fazer a introdução para vocês já fazerem o link depois com o material que eu vou postar para vocês fazerem uma leitura prévia da próxima aula, né? A próxima aula já vai ser um pouquinho mais chatinha. Então, o sinal de referência para a gente, se eu estou trabalhando com um sinal e no final eu quero uma tensão contínua, o sinal de referência ele vai ter que ser dado por uma tensão que ela é contínua. Se eu estiver trabalhando com um sinal e no final eu vou querer fornecer uma tensão alternada, eu vou ter que estar trabalhando com o sinal de referência alternado. Então, para se obter um sinal na saída do acionamento da forma desejada, é necessário compará-lo com o sinal de tensão. Esse sinal de tensão que vai ser comparado, né, a tensão de controle, como a gente tinha visto lá atrás, ele é chamado de sinal de referência, que seja a imagem de tensão da saída buscada. Então, se eu quero, no final, encontrar uma tensão, né, que é dada aí por uma tensão contínua, eu vou encontrar esse sinal de tensão contínua por meio de uma comparação com o sinal de tensão contínua. Eu vou encontrar coisas que são diferentes dessa representação. Tá, professor, então se você estiver trabalhando com conversores que são CC, pelo nível do conversor, já sei que eu vou sair com uma tensão contínua, então já sei que o sinal de referência vai ter que ser contínuo. Se a gente estivesse trabalhando no contrário aqui, ó, sair de um conversor contínuo, né, corrente contínua, CC, para um CA, isso aqui seria diferente. O meu sinal de referência teria que ser uma onda senoidal, né? A referência é um sinal de tensão contínua, pois o que deseja se obter é justamente uma tensão contínua na saída do conversor, para o nível CC-CC. Se eu mudo agora e quero achar o nível para a tensão CA, né? Então, CC para CA, conversor de corrente contínua para corrente alternada, a minha tensão de referência vai ser justamente uma tensão, né, com uma forma de onda, né? Uma forma de onda senoidal. Se agora eu tenho uma referência aqui para um CC-CA trifásico, eu tenho que ter uma representação para a primeira onda, uma representação para a segunda onda e uma representação para a terceira onda. E essas representações dos sinais, né, elas vão ter que obedecer à defasagem dessas ondas, né? Se eu estou trabalhando com o sistema trifásico, eu vou ter que lá obedecer os 120 graus de diferença entre as ondas para não ter sobreposição desses elementos. Então, quando eu vou trabalhar com esses elementos, eu preciso de garantir isso na entrada da modulação, ou seja, quando eu estiver definindo qual que vai ser as características lá do meu modulador, ou seja, na hora que eu estiver definindo isso aqui, ó, que é justamente as características do meu comparador que vai montar lá o modulador final, eu vou ter que definir qual que é o nível de entrada e saída dos meus níveis de tensão e corrente projetados para a minha fonte. Então, o sinal de referência, se ele for um sinal de referência para nível de corrente contínua, o nível da tensão vai ter que ser contínuo. Se for corrente alternada, o nível de tensão vai ter que ser uma onda alternada. Se for trifásico, eu vou ter que ter uma representação trifásica. A bifásica vai ter que ser bifásica. Então, todo nível de tensão que vocês estiverem fazendo analogia, vocês vão ter que ter uma representação que é similar
para aquela característica que vocês estão executando. Então, o segundo sinal que a gente tinha falado como sendo um ponto de ajuste, né, para modulação, se chama sinal da portadora. Então, o sinal de portadora é um sinal que ele é dado aí com uma frequência bem maior do que aquele final, do que o sinal que a gente vai estar trabalhando para análise, né, final. Então, eu preciso de ter um sinal que eu consiga controlar os níveis que são esperados para eu obter, né, a tensão de saída do meu modulador. Então, ó, a definição formal é um sinal de alta frequência na ordem de kHz. Por que que aqui eu tenho um sinal alto? Porque se eu quiser compor uma onda, né, diferente da onda que eu estou trabalhando, eu preciso de ter frequência suficiente para poder construir os degraus que vão, de fato, determinar lá qual que é a minha onda final que eu preciso de saber, que eu preciso de criar. Então, eu tenho uma onda que ela possui um alto nível de frequência, né, que é responsável pela frequência de chaveamento e pela razão cíclica. Esse valor, pelo teorema, né, na prática de telecomunicações, na hora que vocês estiverem olhando qualquer coisa de teleprocessamento, vocês vão ver que para a representação da construção da modalidade da PWM, a gente precisa de um nível que é pelo menos 2 vezes maior. Mas na prática, quando vocês vão executar isso, ou até mesmo simular no próprio MATLAB, vocês vão ver que esse sinal, para você ter uma representação bem fidedigna, uma representação pontual, onde os elementos não ficam tão distorcidos, eles precisam de ser aí no mínimo 10 a 15 vezes maior, né, do que a frequência da rede que você está trabalhando. Então é legal a gente estar com uma frequência bem elevada para o sinal, e esse sinal ele vai poder ter basicamente duas saídas. A primeira saída é um dente de serra, como esse aqui, né? E esse dente de serra vai ser utilizado quando o sinal da portadora estiver gerando elementos para o nível de tensão contínuo, corrente contínua. Ou seja, eu estou trabalhando com um circuito e eu só vou apresentar elementos em um nível de condução. Quando eu vou trabalhar em níveis de corrente alternada, ao invés de utilizar o dente de serra, eu utilizo uma onda e um sinal triangular, porque aí eu vou estar trabalhando com elementos construídos tanto nos pontos positivos quanto nos pontos negativos da minha onda, né? Eu vou conseguir fazer essa abordagem de trabalhar com todos os pontos possíveis, tanto na parte positiva, no semiciclo positivo, quanto no semiciclo negativo da minha onda. Conseguindo fazer esse apanhado e tendo, né, essa forma triangular no meu sinal da portadora, eu consigo encontrar esses valores, que é justamente esse caso aqui, ó. Se eu estiver trabalhando, então, com uma modulação PWM utilizando o dente de serra, ó, a partir de um valor do sinal de referência, eu vou determinar o tempo on. Então, a partir daqui para cima, eu quero o tempo on ligado. Então, aqui está ligado, tá vendo? Se essa é a minha regra da comparação, tudo que estiver abaixo do T-on está desligado. Então, aqui está desligado. Quando ele encontrar esse valor acima, ele vai ligar a minha onda. Então, a minha tensão de referência é essa. Quando o sinal da portadora for maior do que a tensão de referência, eu vou ligar vou disparar, né? Vou dar um pulso aqui no meu sinal do comparador, que seria a saída lá. Então, ó, nesse primeiro momento, eu tenho aqui uma tensão, que é dada aqui por um valor menor do que a tensão de referência, a tensão na portadora, né? Do nível da tensão da forma de onda da portadora é menor do que a tensão de referência, então não ligo. Na hora que for maior, eu vou fazer o acionamento. Poderia fazer o contrário? Poderia. Se sua regra de comparação fosse o contrário, você poderia encontrar aqui um tempo on e colocar isso aqui como tempo off. Para essa regra aqui, a gente consegue encontrar nesses tempos aqui, né, o acionamento dessa onda, né, num período TS. Então, o período da minha onda é TS, os períodos de TS, onde eu tenho a presença aí da minha onda ligada, vão ser os valores onde eu encontro, a partir da tensão de referência, sinais mais elevados pela tensão da portadora, que é definida aqui pelo dente de serra. Então, nesses pontos aqui, eu estaria ligando e acionando minha onda. Se eu estivesse trabalhando com um nível para o conversor CA, CCCA, aí ó, eu seria diferente. Eu teria um nível de tensão que seria o sinal aqui, que seria a portadora. Então, a portadora é essa aqui. E eu preciso, a partir dessa portadora, construir uma tensão de referência dada aqui pelo meu sinal de referência, que é uma onda senoidal. Então, para um período, olha só, isso aqui é só um período. Eu vou definir o nível de comparação. Então, o nível de comparação vai ser desse ponto aqui até esse nível de onda. Então, aonde que eu encontrar esse nível de onda, desse valor até esse, né? Eu vou estar fazendo essa representação. E aí, como eu vou mudar
né, de frequência, vocês vão ver que para a onda alternada, né, o meu nível de modulação ele vai ser distinto para a saída. Ó, aqui eu tenho uma representação onde o nível é maior, né? Então eu sintonizei aqui. Vamos dizer que aqui é 5 volts, aqui é 10. Então aqui, ó, 5 volts, aqui é 7. Então quando tiver de 5 volts até 7, né, eu vou estar trabalhando com essa representação. Vim aqui e fiz essa analogia. Na hora que eu chego aqui, eu tenho um espaçamento maior, porque eu já aumentei a minha onda, então vocês estão vendo que a presença aqui é um pouco maior de fato. Mas quando eu cheguei aqui, o que está acontecendo com a onda? A onda já está desabando. Então, ao abaixar esse valor da onda, eu vou ver que o tempo que ela vai permanecer ligada é bem menor, para poder, de fato, ir lá e fornecer uma potência média, a carga bem mais reduzida. Então, utilizar a modulação PWM, é claro que é mais fácil eu visualizar isso olhando para a modulação quando a gente trabalha com níveis de corrente contínua, né, e corrente alternada, mas eu consigo, em um período da onda, alimentar a minha tensão na saída, né? Ter uma tensão média muito maior quando eu estiver no semiciclo positivo e uma tensão de saída muito inferior, muito menor quando eu estiver no nível de tensão negativo, como é fornecido aqui. Ou seja, traduzindo isso para os níveis de carga, eu estaria com uma potência fornecida carga bem maior nesse primeiro semiciclo, no segundo semiciclo um nível bem mais inferior por conta do nível que eu teria de fornecimento de potência para carga, né? Aqui eu só estou acionando a carga em alguns instantes, né, da minha onda. Então, de fato, eu consigo fazer uma analogia para aquela discussão que a gente tinha anterior, de que se eu estou trabalhando com o sinal de portador e o sinal de referência, se o meu sinal da portadora e o meu sinal de referência dependem do nível da minha saída, para os níveis que eu preciso de uma corrente contínua, eu vou utilizar um sinal de portadora, né, que vai estar trabalhando com dente de serra, um sinal de referência, uma própria onda contínua. Quando eu vou para a corrente alternada, CC para corrente alternada, né, CCCA, o meu sinal de portador agora passa a ser uma onda triangular e o meu sinal de referência passa a ser uma senoide. Aí essa senoide ela vai ser representada em um único período. E é esse período que a gente vai analisar que vai ser replicado para toda a minha onda, né? Claro que aqui, com esses triângulozinhos aqui, a gente não consegue visualizar a onda, né? Mas se eu estivesse transformando isso para o nível, né, eu ia conseguir visualizar que aqui eu conseguiria formar uma onda alternada. Então, a modulação PWM, quando a gente está trabalhando com ela na íntegra, eu preciso de ter a análise de que eu vou estar trabalhando sempre com o sinal de referência. Se esse sinal for contínuo, vai ser uma onda contínua. Se for alternada, uma onda alternada. O sinal da portadora, se for contínuo, dente de serra, se for alternado, vai ser uma onda triangular. E o modulador, que é o que vai fazer essa comparação que a gente vai ver. Então, o modulador ele é o responsável por receber os dois níveis, né, o sinal do próprio nível aqui de referência e o sinal da portadora, né, e em cima disso fazer uma representação de comparação, onde a partir daquele nível da tensão que eu estou trabalhando, eu vou fornecer um nível de acesso, né, um nível de ligar a minha chave ou um nível de desligar a minha chave. Então, é o circuito responsável por comparar o sinal de referência da portadora, a largura do pulso na saída do modulador varia de acordo com a amplitude do sinal de referência. Quanto maior for o sinal de referência, né, maior vai ser o corte que eu vou ter para a minha portadora, menor vai ser o corte que eu vou ter para a minha portadora. Varia de acordo com a amplitude do sinal de referência em comparação com o sinal da portadora, que é esse aqui. E aí você fica com uma analogia, né, professor? Mas se eu estiver trabalhando uma onda completa, esse modulador vai me fornecer um período da onda. Mas se porventura você estiver trabalhando com onda completa, o que vai acontecer no segundo período da onda, né? No segundo período onde você está no segundo período, não, no segundo semiciclo da sua onda. Então, para o modulador normal, eu sei que isso aqui é válido. Se eu estiver trabalhando com isso, basta eu pegar o sinal de referência e fazer a comparação e chegar nesses valores, né? Na hora que eu vou estar trabalhando com o sinal da modulação, então, o primeiro sinal, ó, que é o sinal modulado, que está aqui, ele já vai sair para alimentar a própria chave. Essa aqui expressa uma chave, né, que está alimentada aí pelo próprio TBJ, né, um TBJ alimentado aí por uma representação na base, onde de acordo com... Nossa, não sei o que aconteceu, com sono. De acordo com o que aconteceu, eu acesso aqui a base do meu TBJ, eu vou ter um acesso ou não do meu elemento. Então, para esse caso aqui, ó, eu tenho uma onda que ela começa no zero, vai para o acionamento, vai para o zero, vai para o acionamento, assim por diante.
acionando aqui Q1. Quando eu vou para o semiciclo negativo, eu também preciso de fazer essa conexão do acionamento. Só que o acionamento do semiciclo negativo, ele ocorre no sentido inverso. Então, se eu coloco uma inversora aqui, se eu coloco um NOT aqui, uma porta inversora, eu saio do 0, agora passa a ser acionado. Quando ele estiver em 1, eu estou em 0. Quando eu estiver em 0, ele está em 1. E aí eu vou conseguir inverter esse sinal. Esse sinal invertido vai ser utilizado, né, para poder chegar e alimentar aqui o meu Q2. Então, o Q1 vai ser a própria utilização do próprio sinal modulado, saindo do meu comparador, né? E utilizando aí para alimentar essas chaves, que poderia ser uma chave, poderia ser qualquer outro semicondutor, né, galera, que seja controlável. Mas se eu vou utilizar para o segundo semiciclo, a gente coloca uma retificação no próprio, uma inversora no próprio sinal de saída, e essa inversora eu vou alimentar o segundo braço de tiristor, o segundo braço lá de um TBJ qualquer, o segundo acionamento do GBT. Então, dependendo da forma como vocês estão trabalhando, seja GTO, seja qualquer outro semicondutor, vocês vão conseguir chegar nessa modulação fazendo essa inversão. Então, o sinal complementar, ele é necessário quando, por exemplo, existem dois interruptores, seja semicondutores, né, configurados em um braço. O acionamento da semiciclo positivo e negativo, como é o caso aqui que a gente estaria vendo, como a gente viu nos outros elementos lá dos controladores. O acionamento das chaves é feito de maneira inversa, ou seja, quando Q1 conduz, Q2 é cortado, e quando Q2 conduz, Q1 é cortado, e assim sucessivamente. Então, eu consigo atingir os dois semiciclos de controle sem criar um novo controle. Eu faço uma bifurcação do controle inicial, que é pelo sinal modulado, e com essa bifurcação eu apresento uma inversora, e a partir dessa inversora eu chego no segundo braço, que é aqui para alimentar o próprio Q2 ou qualquer outro conjunto de chaves. Lembrando novamente para vocês, todos os acionamentos que a gente faz na eletrônica de potência, né, eu consigo representar uma chave apenas como uma chave. O semicondutor que eu vou estar utilizando aqui vai depender da aplicação. Então, agora a gente está utilizando o TBJ, mas poderia ser um GTO. Dependendo da sua aplicação, o semicondutor vai ser mais adequado ou não. Então, isso aqui ele é ajustável para a aplicação que vocês possuem. E aí, com relação a isso, né, com relação a essa representação do tempo que eu possuo, existe aí uma medida de segurança que a gente costuma implementar para esses casos. Qual que é essa medida de segurança? Que a gente vai chamar de tempo morto, que é o último tópico da modulação PWM que a gente tem que garantir. Então, eu não posso, por exemplo, acionar o primeiro braço, né, seja aí de um controlador qualquer, e aí instantaneamente eu dar o disparo, né, para poder conseguir acionar o segundo. Se eu faço isso, corre o risco de eu estar acionando o tempo Q1, a gente já sabe que o bloqueio ele não é instantâneo, né? A gente já viu nos problemas anteriores que o bloqueio ele demora um tempo de computação. Então a gente chama aí o que a gente tem de tempo morto, que é justamente a gente dá um intervalo entre o espaço que eu vou sair do estado ligado para o estado desligado, ou o tempo que eu vou fazer o acionamento do semiciclo negativo, por exemplo, para conseguir fazer o acionamento, né, individual dessas ferramentas. Então eu dou um espaço que a gente vai chamar de tempo morto ou TM. E aí, nessas configurações, eu vou garantir que para esse elemento anterior que a gente já tinha visto aqui, né, que é dado aqui como esse exemplo, Q1 de fato só conduza quando Q2 estiver desacionado e Q2 só conduza quando Q1 estiver desacionado. E aí, esse tempo morto, né, vai ser um tempo de garantia para eu fazer com que o meu elemento não conduza de forma simultânea com o segundo elemento e eu carregue prejuízo aí para minha rede. Então, na configuração, os interruptores do braço, os interruptores podem ser quaisquer semicondutores que são alimentados aí por níveis de tensão, né? Já apresentados acima, é necessário assegurar que dois interruptores do mesmo braço não sejam acionados ao mesmo tempo. Imagina, você trabalhando com uma ponte de tiristores lá para poder fazer um conversor de corrente contínua, então um retificador lá qualquer, e aí você aciona os dois tiristores ao mesmo tempo, né? Dispara tensão dupla na carga, você pode danificar. Então é complicado quando a gente não faz esse tipo de tratativa, levando em consideração que o tempo de acionamento ele não é instantâneo, o tempo de bloqueio não é instantâneo. Então, é necessário assegurar que esses dois interruptores de um mesmo braço não estejam acionados ao mesmo tempo, evitando a queima dos mesmos. E para evitar esse defeito de curto-circuito no braço, do acionamento, o tempo é incluído aí um tempo morto TM que deve ser acessado toda vez que eu tiver que fazer o bloqueio ou o disparo de um novo elemento do meu braço. Então, assim, falando da modulação,
como sendo a primeira técnica que a gente vai estar vendo, né? A partir de agora para o acesso, esses 5 tópicos devem ser respeitados. Eu postei lá para vocês, lá no AVA, né? Eu acho que eu só conferir aqui também, para poder fazer a prova do teste. AVA. Então, vou lá no AVA aqui. Então, tá aqui a AVA, eletrônica de potência. Aí, em cima de eletrônica de potência aqui, a aula 23, eu coloquei aqui, ó, recurso de aprendizagem. Aí tem aqui, ó, esse resumo do tópico que a gente acabou de falar. Tá aqui. Aí fala, ó, modulação PWM, justamente aquilo que a gente falou, essa discussão que a gente teve sobre esses tópicos, as 2 figurinhas, figura da portadora, o modulador, a geração do sinal complementar e o tempo morto. Então, é legal vocês estarem com essa ideia na cabeça para quando a gente estiver trabalhando com circuitos que são de corrente contínua para corrente alternada, né, ou de corrente contínua para corrente contínua, porque é justamente aí que a gente vai começar a enxergar como que a eletrônica de potência funciona, né? Até então a gente estava preso lá na definição das ferramentas, das chaves, mas agora a gente vai começar a ver como essas ferramentas vão auxiliar no desenvolvimento de uma eletrônica que necessita de controle das chaves, que necessita de uma abordagem mais especial quando a gente estiver trabalhando com esses elementos, e aí a gente vai conseguir trabalhar com isso de forma a aproveitar, né, o nível máximo de tensão da entrada para poder fornecer aquilo que a gente precisa para as tensões de saída. Beleza? Como eu falei para vocês, hoje a gente nem poderia falar de matéria nova, né? Mas aí eu peço para vocês compreenderem que isso aí não é matéria nova, é mais um tópico lá da matéria passada, como uma forma de acionamento. Matéria nova mesmo a gente só vai ver na próxima semana, quando a gente iniciar o segundo bimestre. Então, essa semana ainda, no final de semana, eu vou postar para vocês mais 2 tópicozinhos, que nem aquele resumo lá do PDF, para vocês fazerem uma leitura, mas é só de uma página cada um, para na próxima aula a gente já chegar tranquilos para o conteúdo que a gente vai estar vendo. Eu fico novamente aberto aí a pergunta para vocês em relação ao trabalho. Eu vi que o pessoal chegou depois aí, e até o Rafael chegou aí, o Gabriel. O Gabriel, eu vi que você mandou áudio lá no WhatsApp, só não parei para olhar ainda, porque hoje eu dei aula desde manhã até agora, não parei hoje não. Tive que repor as aulas. Segunda e terça foi feriado, né? Aí o pessoal estava apertado com o conteúdo, eu acabei repondo as aulas de segunda e terça da tarde, e hoje, pedindo para poder dar uma aula hoje, eu fui lá, vamos lá, vamos pegar essas aulas aí e fazer de dúvida. Aí acabei repondo as aulas de segunda de manhã e terça de manhã, hoje de manhã e de tarde. E aí eu acabei não conseguindo responder. Depois eu respondo lá no WhatsApp, para o Gabriel. O restante, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Se não, vocês só podem utilizar o tempo aí para poder fazer o trabalho de vocês e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês não tiverem dúvida, pelo menos abre o áudio aí e fala: "Ei, boa noite, professor, tudo bem?" Ei, professor, boa noite. Fala aí, Antônio, bom? Bem, eu cheguei um pouco atrasado na aula aí, mas eu peguei metade daquela explicação da prova. Eu queria que você tem como explicar novamente a avaliação nas questões 1 a 1, sentido, aonde é o caminho para eu achar e fazer a resolução, aonde você explicou mais ou menos. Olha só, vamos lá. A questão 1, né, e a questão 4 é só para vocês encontrarem aí ângulos de distinção e fazer comparação. A questão 1, vocês vão utilizar o ábaco para poder achar o ângulo de distinção, né, e fazer a comparação do ângulo crítico. A questão 4, eu já dei o valor, então vocês não precisam de utilizar o ábaco. Tá? A questão 1 e a questão 4, vocês podem utilizar ela pelo material do caderno, e se você não tiver o material do caderno, vocês podem procurar pelo livro do Ivo Barbie. Eu até coloquei lá no chat daqui do portal, do Zoom. Se vocês não acharem o livro do Ivo Barbie, vocês me pedem lá que eu vou procurar na internet e tento encontrar para vocês. Foi o conteúdo que a gente passou no quadro. Tá? A questão 2, vocês podem resolver pelo aquele vídeo que eu disponibilizei para vocês da aula passada ou retrasada, que a gente fez um exercício bem similar com eles aqui na sala, aqui no Zoom, né? A questão 3,
ela é conceitual, eu já passei lá para vocês na sala, essa curva, eu até entreguei para vocês um papel, mas se vocês não tiverem, vocês podem pegar o livro que eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp, mandei o link, baixar aquele livro, que é o livro do Rashid. A questão 3 e a questão 5, vocês vão encontrar pelo livro do Rashid bem explicadinho. Aí, a questão 4 já foi, né? E a questão 6, vocês podem olhar pelo slide que eu postei lá para vocês no grupo lá do WhatsApp também, né? Pelo link dos slides que eu postei lá e por aquele link vocês vão encontrar a definição aqui de como calcular isso justamente pela fórmula que a gente tem nesses slides que a gente acabou de falar aqui, né? De debater aqui. Entendeu? Entendi, Foi show isso de que eu bola. falei. Aí eu só falei o seguinte, não sei se você pegou, né? Os 2 trabalhos, o prazo máximo para postagem é dia 10, tá? Mas lembre, quanto mais deixar para segundo pro final do bimestre, né? Final do bimestre não, né? Pro final da data, o primeiro trabalho, mais forte vai ser a correção, porque vocês vão ter mais tempo para poder fazer. Aqueles que postarem até o final de semana, nesse final de semana, eu vou corrigir mais suave. Sim, suave que eu falo, eu vou sentar e vou corrigir. No próximo final de semana, eu vou estar corrigindo todos os trabalhos. Então, até mesmo uma questão de consciência, né? Eu vou estar no final de semana corrigindo todos os trabalhos de todas as turmas, então leve em consideração que vocês têm um tempo maior para resolver, né? A gente tem mais 2 semanas aí para resolver, mas tentem resolver primeiro o primeiro trabalho, postar o primeiro trabalho, depois que terminar o primeiro trabalho, pegar o segundo para fazer. Não deixa para poder postar os 2 juntos, não, que aí vocês podem se sobrecarregar. E lembrar, né, que o prazo máximo é dia 10, mas tentem postar lá no dia 10 de manhã, no dia 9 de noite, para vocês não terem problema com conexão, com o portal caindo, para a gente não ter esse tipo de problema na hora de fazer, né, o trabalho, de entregar esses prazos aí para todo mundo fluir bem, né? Que às vezes uma conexão perdida aí, se a pessoa estiver fazendo individual, porque é em trio, mas pode fazer individual também. Na hora que ela perder a conexão, ela vai, manda por e-mail. Já tive muita gente assim. Pessoa, a conexão caiu, eu te mandei por e-mail. Eu vou falar assim, olha, infelizmente, você vai ter que fazer um trabalho substitutivo, você vai ter que pedir lá na secretaria, mandar e-mail para a secretaria pedindo um trabalho substitutivo, porque esse eu não vou conseguir colocar sua nota no portal. Beleza? Beleza. Alguém mais? Joia, Carolina tá de boa, Flávia tá de boa, Danilo tá de boa. Valeu, Tô professor. escutando. Felipe, fala aí, Felipe. Professor, Não, é o Márcio. Fala aí, Márcio. então, esse período da onda aí, o tesão, né, ele é definido pela frequência ou característica do... Não, o período da onda ele vai ser definido pela frequência, esse período que a gente está falando aqui, ó. Tá bom. O que a Então, gente vai alterar, de fato, para poder calcular isso, né, vai ser a forma que eu preciso encontrar, o que eu preciso aproveitar de cada período. Então, se eu estiver trabalhando com essa representação aqui, ó, o período, eu estou trabalhando com uma representação aqui do meu dente de serra. O período do dente de serra ele é fixo. Você vai vai determinar o período de acordo com a frequência, né? Determinei a frequência do dente de serra, eu vou ter um período. O quanto desse período você precisa de aproveitar? É muita coisa? Aí você vai ter um valor. O quanto você não precisa de aproveitar? Se for reduzindo, você vai ter um valor reduzido. Então, o período você já fornece de acordo com a frequência. E aí, em cima desse valor da frequência, você vai precisar de encontrar um período maior ou menor. Aí você pode falar assim, pô, professor, mas se eu estiver trabalhando com um período, né, nessa frequência, né, como que eu faço, então, para poder conseguir mais pontos? Se o período é fixo, aí você vai ter que aumentar a frequência. Quanto maior for a frequência, mais pontos você vai ter para poder fazer o controle e a comparação. Entendeu? Entendi. A minha dúvida era essa aí, porque como é um valor fixo, né, não tem muito como jogar, né, aí dentro o on-off, a comutação, no caso... O on-off aqui, ele não é fixo, né? Essa representação aqui. Ele vai depender de quanto você vai aumentar a tensão de controle. Se eu aumento a tensão de controle em um período, eu vou controlar mais, mas esse período eu também posso reduzir ou aumentar, né? De acordo com a frequência da rede. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Alguma outra dúvida, galera? Alguém falou no chat. Deixa eu ver aqui. Tem pessoal tímido que fala no chat. Pode me mandar o link no WhatsApp? Eu já mandei lá no WhatsApp. O Diltini, se for do livro lá, eu já mandei lá no WhatsApp. Tá bom?
se for dessa aula, também coloquei lá no WhatsApp o WhatsApp da sala, tá? Esse link, tanto dos slides quanto do Rashid. É só acessar lá para baixar. Se for isso, se não... Professor? Não, o quê? Pode falar. Não, é por causa que eu não estou no grupo do WhatsApp. Eu tinha pedido, mas ainda não, você não me adicionou, não. Como assim, cara? Você não tá lá? É. Me chama aí no WhatsApp, manda um oi. Fala assim, professor, me adiciona aí no grupo do WhatsApp. Mas eu não estou no grupo... Ah, no seu, né? É. Pera aí, vou mandar agora. Ô, que sacanagem que eu fiz com você, hein, cara. Não, tô tranquilo. Mas tava lá no fórum. Não, eu mandei no fórum. Você tinha pedido para poder pedir, eu fiz o pedido. Não, então, mas é porque você não conseguiu acessar pelo fórum, né? Copiar link. Ah, tá, me manda um oi aí no WhatsApp. Fala assim, oi. Mas se você me adicionar agora, o link vai aparecer para mim ainda ou você vai ter que postar de novo? Rapaz, manda aí que eu reposto lá. Oi. Aqui. Ó, eu vou te mandar aí, ó, o caminho. Só você clicar nesse caminho aí que você vai entrar no grupo. E aí eu vou te encaminhar as mensagens aqui também, tá bom? Beleza, já entrei aqui. Obrigado. Nada. Pronto. Pode falar, Felipe. Você não deveria mudar a data do primeiro trabalho lá, não, pra gente poder postar pelo... Não entendi, fala de novo. Mudar a data no sistema? Ele tava com data pro dia 24 agora, né? Aí o que vai acontecer? Hoje, quando der 23h55, que seria a data lá de final lá para a entrega do trabalho, né? Eu vou mudar, não só desse trabalho, mas para as outras disciplinas que eu também coloquei, entendeu? Ah, tá. E vou alterar assim que bater o negócio. O que acontece, Felipe? Quando bater a data máxima, eu vou baixar todos os trabalhos que já foram postados agora. Até agora, eu vou pegar esses trabalhos e vou guardar. Esses trabalhos já vou fazer a correção. E dos trabalhos que vierem depois, eu vou bater de novo para correção lá no dia 10. Entendeu? Vou baixar para correção lá no dia 10. Mas não tem prejuízo quanto a isso, não. De nota, nem nada, né? Só você vai poder postar daquele momento até em seguida. É só para não precisar de ficar alterando um por um, né? Eu altero todos de uma vez. Tá bom? Show de bola. Valeu. Beleza. Mais alguém, galera? Hoje eu não vi a Samia falar nada, vi a Samia quietinha, não falou nada, a Samia tá triste. O Yuri falou um pouquinho, mas não falou muito também. Tô aqui ainda. Pois é. Então tá, pessoal, se vocês não têm mais dúvida, eu vou finalizar por aqui. Eu vou deixar para vocês aí o trabalhinho, qualquer coisa vocês vão chamando lá no grupo. Nesse final de semana eu vou estar aqui, então vou poder responder lá no grupo também. Final de semana passado eu não estava em Vitória, acabei tendo que passar em casa, então eu fiquei meio off, mas esse final de semana eu vou estar aqui, então qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem postar lá também, que eu vou estar mais tranquilo para responder. Alguém mais? Alguém abriu o áudio? A Sandra. Oi. Oi. Não é nada não, desculpa. Só abriu o áudio sem querer, desculpa. É só para poder falar que você estava aí, né? No caso, sim. Tô brincando. Então, pessoal, boa noite a todos, bom revê-los. Espero vê-los em breve, pessoalmente. Não aguento mais não ver gente, mas a gente fica aí à disposição, tá? O tempo que for necessário aí pro WhatsApp, vocês podem chamar lá nesse final de semana que eu tô aí. Beleza? Beleza, um abraço. Valeu, pessoal. Abração a todos. Boa noite. Valeu, Adam. Boa noite. Boa noite. Valeu. Boa noite. Boa noite. Valeu, boa noite, Adam. Boa noite, Yuri. Valeu. Valeu. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Falou.